ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Neste lar, o Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, aleluia, Ele vem me buscar. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco aqui na 100.5 e também pelo site e não mais pelo RBT Plus. Daqui a pouco eu explico o motivo porque que a gente já 2 quintas-feiras não estamos lá no RBT Plus, no YouTube, tá? Mas estamos aqui para abençoar a tua vida como instrumento de Deus aqui nessa noite para ser usado naquilo que Deus quer falar com o seu povo, tá bom? E eu quero convidar todos vocês que estão em casa, que estão conosco, vocês que estão trabalhando, aos vigilantes, aos que podem, a todos os profissionais noturnos e as famílias que estão em casas conectadas, para a gente estar orando, apresentando essa programação a Deus e consagrando nossas vidas, obviamente, para poder aqui receber da parte de Deus, né? Porque como muitas pessoas falam para mim, falam, pastor, isso aqui é um culto na minha casa na quinta-feira. Tem pessoas que por motivo de saúde estão impossibilitadas de congregar e esperam a semana inteira para estar conosco aqui nesse momento. Então a gente trata essa programação não só por esse motivo, mas porque é algo feito para Deus de uma maneira muito especial. Então quero convidar você para estar orando conosco. Hoje a nossa irmã Dálita, missionária, vai estar orando aqui com a gente. E eu quero que você concorde com essa oração. Estaremos orando, apresentando a programação, abençoando a tua vida, concordando com a bênção de Deus na tua vida e também fazendo oração especial e pedindo, suplicando a bênção de Deus sobre a vida de todos os ofertantes, tá bom? Então você que está conosco aí, eu quero convidar você, estarei aqui ao lado dela concordando com esta oração e com a bênção de Deus na tua vida, tá bom? Amém. Glória a Jesus. Senhor, meu Deus, em Tua presença, meu Pai, nessa noite, Deus, eu venho te pedir, Jesus, vem visitar, Senhor, essa programação, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, se faz presente, meu Deus, aqui nesse estúdio, meu Deus. Toma as nossas bocas, Senhor, toma o nosso corpo, Senhor, nosso entendimento, Senhor, para a gente falar, Deus, aquilo que o Senhor quer, Deus, que a gente fale, meu Deus. E eu já te peço, meu Deus, vai visitando cada um que está ouvindo, meu Deus. Aquele que está ouvindo, Senhor, dentro do presídio, meu Deus. Aquele que está ouvindo dentro do hospital, aquele que está ouvindo dentro do táxi, aquele que está ouvindo dentro da sua casa, aquele que está ouvindo na rua, aquele que é um vizinho que está ouvindo de outro vizinho, meu Deus. Vai visitando, Senhor, individualmente cada um, Senhor, trabalhando em cada um, Deus, individualmente, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, vem respondendo, Senhor, orações de mães aflitas, meu Deus, pela madrugada, meu Deus. Vem respondendo orações, meu Deus, de esposas aflitas, de maridos aflitos, meu Deus. Vem trazendo, Senhor, esclarecimento, direcionamento, entendimento, Senhor, através de Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, se faz presente aqui, meu Deus, trazendo Tua palavra, Tua resposta, Deus, e a Tua direção, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor fique, Senhor, com cada um dos ouvintes, meu Deus, com aqueles que já te servem, Deus, com aqueles que ainda não te servem, meu Deus, que o Senhor, Deus, faça uma grande colheita, meu Deus, nesse dia, meu Pai.
Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, uma bênção especial, Deus, para todos aqueles, meu Deus, que são ofertantes, Senhor, nessa obra, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, retribua cada um, Deus, de acordo com a honra, de acordo com a fidelidade, de acordo com o amor que eles têm, Senhor, por essa obra, meu Deus. Cobre eles de graça, cobre eles de libertação, de saúde, de prosperidade, de força, meu Deus. De ânimo, Deus. Não permite, Deus, que o mal chegue na tenda deles, Senhor. Que praga nenhuma chegue na casa deles, meu Deus. Mas cobre eles, Senhor, com tua graça, com teu amor e com tua misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus. E que aqueles, meu Deus, que ainda não fazem parte desse time, meu Deus, eles se sintam, Deus, agora, Senhor, motivados, Senhor, para fazer parte dessa obra também, meu Deus. Em nome de Jesus, ser presente com a gente nessa noite, Deus. E fala, Senhor, a cada coração, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? E nós estamos felizes por estar aqui mais uma quinta-feira, juntamente com todos vocês, podendo orar, podendo apresentar nossas vidas, podendo concordar com a bênção de Deus na vida do outro, né? A palavra é muito clara que é bom e suave que a gente esteja em união, ainda que seja por uma tecnologia radiofônica, né? Por ondas, frequências de rádio, mas nós estamos juntos aqui e já quero aproveitar para agradecer os testemunhos que vocês têm enviado no WhatsApp do programa. Isso muito alegra a gente. Nosso combustível aqui não é dinheiro, não é fama. Nós não temos redes sociais. Não estamos pedindo seguidores, não estamos promovendo o nome de um ministério, não estamos promovendo o nosso próprio nome e também não ganhamos dinheiro com isso. E nosso combustível aqui é saber que a consagração, a oração que a gente faz, a busca que a gente faz e o que a gente traz para aqui está alcançando vidas e transformando pessoas, né? De fato, a gente tem discípulos aqui na rádio, né? Jesus disse assim: ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho, formando discípulos e batizando eles em meu nome. E isso tem acontecido aqui, pessoas já foram batizadas e a gente tem formado discípulo. Formar discípulo é uma coisa diferente de você abrir um prédio e oferecer para essas pessoas show, evento, pulseira, camisa, jantarzinho. É muito diferente isso, porque o discípulo ele começa a falar igual aquele que o ensina. E tem pessoas que falam comigo que já estão falando parecido, falam até a mesma frase. Isso não é imitar, isso é ser discípulo, porque a Bíblia fala que quando Jesus foi preso para ser crucificado, uma mulher disse a Pedro que Pedro estava com Jesus. E Pedro nega, vocês sabem disso. Aí ela disse: o teu modo de falar é igual dele. Ou seja, não é que Pedro imitava Jesus, é que automaticamente quando você se torna discípulo, você começa a falar e a pensar como aquela pessoa, porque ela está sendo guiada pelo Espírito e está transmitindo algo do Espírito, entendeu? Então, tem pessoas que nem congregam com a gente, mas quando a gente está conversando no WhatsApp, o jeito que ela fala, eu falo para a Irmandade aqui, eu digo assim: olha, tá falando igual a gente já. Ou seja, é porque recebeu algo espiritual do Senhor, e as coisas espirituais elas são muito profundas, mais profundas que as coisas biológicas, que as coisas naturais. Porque a Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E a gente sabe que o Espírito é mais forte que a carne, né? Então, a gente fica feliz com os testemunhos, porque tem pessoas que, assim, mudaram completamente. Tipo, a gente tá aqui há mais de 4 anos fazendo essa programação. Se não me engano, eu faltei acho que 2 vezes. Uma porque eu tive um problema com o carro, faz muito tempo isso, mais de 3 anos. E outra porque tava esse negócio de pandemia aí, e aí você não podia dar um espirro, que o pessoal achava que você tava com a gripe do frango, ou, enfim, qualquer doença mortal. Aí eu tava com alergia, terminou que eu nem vim pra rádio, né, pra não assustar ninguém, né? Mas acho que só 2 vezes a gente faltou. E nesses 4 anos aí, muitas pessoas foram libertas, transformadas. Muitas pessoas também, através da rádio, vieram congregar com a gente, né? Uns ainda estão com a gente, outros não, né? Mas aí é a escolha de cada um. Mas eu só tenho a agradecer a Deus pelos testemunhos que a gente recebe. A gente fica muito feliz. Você pode mandar seus testemunhos
do que Deus tem feito na sua vida, porque esse é o combustível para a gente estar aqui toda quinta-feira. Um dos combustíveis, né? O primeiro combustível vem do céu, né? O segundo é esse aí, tá bom? E também eu quero agradecer às pessoas que têm feito doações para a ação social. Não para, é roupa, é oferta financeira, é produto de higiene. Eu quero agradecer às pessoas que têm feito isso, né? Porque de fato você fazer a obra de Deus no meio dessas pessoas de rua é muito difícil, sabe? Aquelas pessoas ali têm um coração muito duro, elas não são nem um pouco humildes, são pessoas bastante arrogantes, elas têm um coração duro, elas são muito amarguradas com familiares, né? Elas vêm de processos familiares terríveis. A maioria das pessoas que eu evangelizo e converso na rua vem de um processo familiar terrível. Tem pessoas que têm família, que têm condições financeiras e estão morando na rua. Então a gente faz essa obra porque é ordenança de Deus. Não só quando Deus fala em Deuteronômio para cuidar dos pobres da terra, mas quando o próprio Jesus leva pessoas à condenação, quando ele fala que esteve com fome e vós não me deste de comer, estive nu, não me deste de vestir, não me deste comida, enfim. E as pessoas vão dizer: quando foi que a gente te viu assim, Senhor? Vai dizer: quando vocês deixaram de fazer esses pequeninos. Então, é muito clara a orientação de Deus a atender essas pessoas. Lembrando que nós também éramos pobres, perdidos, com as almas condenadas, e Deus levantou alguém para orar e pregar para a gente, né? Então, a gente faz essa obra lá, e para fazê-la a gente precisa de suporte. E eu quero agradecer a todos os irmãos, as irmãs, né, que têm esse coração aberto para compartilhar do que tem com essas pessoas. Eu só tenho a dizer para vocês uma coisa: Deus tem galardão para vocês aqui na terra e também muito mais na glória, sabe? Então, é uma obra difícil. A gente precisa de suporte não só material, mas também espiritual, de oração, porque é muito difícil. Tem hora que eu estou lá e já expliquei para os irmãos da igreja que tem pessoas que estão ali que você tem que ter um trato mais duro com elas, porque se você não tiver, aquelas pessoas ali, elas vão levar tudo que você pôs ali na rua, né? Então a gente vem no espírito, mas a gente também impõe um respeito sobre aquelas pessoas ali para estar fazendo aquela obra. E a tendência de você resgatar uma pessoa daquela e ela voltar para a rua é muito grande. Eu falo isso porque eu já adotei criança de rua, sabe? E eduquei uma criança de 12 para 13 anos durante muito tempo. Mudei aquela criança, pus ela na escola, ela começou a ir para a igreja. Uma criança de rua mesmo. E depois de um tempo, ela vivendo um processo de vida totalmente diferente. Bastou ela ir visitar a mãe uma semana, ela veio transformada num bandido. E voltou para a mesma vida, né? Então, não só, isso aqui é um caso que eu estou falando, mas tem outros casos. Então, a tendência dessas pessoas voltarem para as práticas antigas e receberem de volta os espíritos que habitavam nos seus corpos é muito grande. Mas a gente faz esse trabalho com perseverança, porque a gente sabe que é a ordenança do Senhor. E eu só tenho a louvar a Deus pela vida de todos vocês, agradecer por todos vocês que têm zelo, e todas as convocações que eu faço aqui vocês aderem, né? Eu sou muito feliz, assim. Para mim, esse programa de rádio é uma outra congregação maior que Deus colocou nas minhas mãos, porque tem pessoas aqui que confiam mais falar comigo do que com o próprio pastor. Vem, conversa comigo, se abre, eu converso, oriento, e a gente cria aqui um vínculo, né? Então, é uma congregação maior do que a congregação a pequena congregação que eu pastoreio, né? Então, só tenho a agradecer, porque se a gente fala que vai fazer uma rifa, todo mundo abraça. Se a gente fala que está numa ação social, a maioria abraça. Se a gente pede oferta para pagar a programação, todo mundo abraça. Então, eu sou privilegiado por ter uma audiência tão madura e pessoas de um coração tão aberto. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês. Sou muito feliz com essa audiência, né? Com as pessoas que falam comigo. Eu sei também que tem as pessoas que ainda são infantis, são carnais, que escutam. Mas com o tempo eu sei que essas pessoas vão crescer também, vão amadurecer, né? Então eu sou muito feliz e só tenho a agradecer a vocês por tudo que Deus tem proporcionado ao crescimento do Evangelho através da vida de vocês, porque as coisas que eu faço aqui não são coisas que eu faço sozinho. Eu não faço nada absolutamente sozinho. Sem Jesus, sem vocês, a gente não faz nada, né? Então
eu só tenho a agradecer a vocês de uma maneira muito especial. E lembrando que tenho certeza de uma coisa: vocês estão sempre cobertos de oração. Toda vez que a gente vai orar em qualquer lugar, tem que incluir a vida de vocês, ofertantes. Qualquer oração tem que incluir a vida de vocês. E vocês são abençoados em extremo, tá certo? O pessoal tem me perguntado sobre a campanha do resgate. Nós estamos orando para estabelecer uma data, tá? E assim que a data for estabelecida, eu vou enviar os cartazes na lista de transmissão do WhatsApp do programa. Aí você diz assim: pastor, mas eu não tenho. Então você vai anotar agora. A irmã Dalit vai passar aqui para você o WhatsApp, bem devagar e bem detalhado e repetido, para você anotar, tá certo? O pessoal disse que eu falo rápido, então ela vai falar devagar aqui. Anote o WhatsApp do programa, é importante para você pedir oração, para você enviar suas perguntas para o quadro Socorro Vem do Alto e para você fazer parte da lista de transmissão, tá? Eu prometo que essa lista agora em 2023 vai ficar mais ativa. Você vai receber versículos, vai receber áudio, vai receber palavra, tá certo? Então faça parte dessa lista de transmissão. Você anota o número e fala com a gente, tá? Pai Senhor, sou ouvinte da programação, tal, boa noite, quero fazer parte da lista de transmissão e você vai estar conosco aqui. A gente vai atualizar a lista bem direitinho e vai estar enviando para todo mundo, tá bom? E vai receber o lembrete do programa também na quinta para não esquecer, tá certo? Ela vai passar aqui para vocês. Amém. Mais uma vez, vamos falar aqui. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Muita gente já tem esse número de cabeça, né? Mas, para fechar mais uma vez aqui, 839-9105-6834. Amém, pessoal. Tá aí. Então, vocês anotem. Aí, fala com a gente que você vai fazer parte dessa lista e vai estar sendo abençoado, tá certo? Pessoal, no mais, é isso aí. A gente vai soltar aqui a vinheta e vai vir com uma pergunta aqui muito interessante. A pergunta da irmã Michele. Ela disse que pode se identificar, né? A irmã Michele do Alto Mateus. Ela enviou sua pergunta para nós já faz um tempinho, mas como eu falei para vocês, as perguntas elas não são por ordem de chegada e são, enfim, é todo um processo para escolher a pergunta. E aí talvez você que já enviou há muito tempo não foi respondido, envie novamente que você vai ser respondido aqui ao vivo, tá certo? Agora tenta ser objetivo no que você quer perguntar para que a gente possa também de maneira bíblica, objetiva e espiritual te responder, tá certo? Então, vem a vinheta, vem a pergunta e seguida a gente vem com a resposta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. A paz do Senhor Jesus, Pastor Josué e Irmã Dalit. Eu sou a Irmã Michele aqui do Alto do Mateus. Louvo a Deus por essa programação e por tantas verdades que são trazidas. Nunca vi ninguém falar o que o pastor fala, nunca vi umas explicações tão óbvias, mas ao mesmo tempo nunca esclarecidas por ninguém. Em todos os temas abordados, tanto no quadro Socorro Vem do Alto, como também nas pregações. Enfim, é tanta coisa que a gente até se sente bobo. Como pessoas tão jovens como vocês podem estar trazendo tantas verdades que pelo natural era para serem trazidas pelos mais velhos por terem mais experiência. Enfim, eu só tenho a glorificar a Deus. E hoje eu também quero fazer a minha pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto, pois eu creio que essa dúvida não é apenas minha, mas também de muitos ouvintes. Uma pessoa, ela pode profetizar para outra e dizer muitas coisas que são verdades e também falar muitas coisas que não são verdades, porque aconteceu assim comigo uma vez. A irmã disse várias coisas da minha vida e eu me alegrei por estar sendo vista por Deus, por estar tendo uma resposta da parte do Senhor. Aí de repente ela disse que Deus estava vendo as lágrimas que eu estava derramando pelas madrugadas e ali tudo parou, porque na verdade eu não estava nem orando. E logo eu me confundi. Como Deus pode estar usando essa pessoa só até um certo ponto e em outras coisas não? E vejo muito isso. A pessoa diz muitas verdades e depois diz coisas que não tem nada a ver. Profecias que acabam não se cumprindo. E depois elas falam que a profecia não se cumpriu porque a pessoa não estava na posição de receber, porque a pessoa não creu e por vários outros motivos. A pergunta é essa, pastor. Uma pessoa pode profetizar sem ser por meio do Espírito Santo? E nós podemos questionar a profecia e o profeta? Ou isso seria tocar em um vaso do Senhor, com o risco de ser queimado, consumido, fulminado e o pior de tudo, está blasfemando contra o Espírito Santo? Esse tema é muito complexo para mim. Amém. Tá aí a pergunta da irmã Michele. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Como eu falei, que tem pessoas que têm se tornado discípulo. Eu creio que a irmã Michele seja uma dessas pessoas, né? Por tudo que ela relatou aí.
através da palavra, o entendimento das pessoas são abertos, né? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu creio que a irmã Michele está vivendo esse processo na vida dela, e essa pergunta dela é bastante interessante. Eu vou passar para a Irmandade para ela estar respondendo aqui, tá certo? Antes de mim. E depois eu vou fazer as ponderações que eu quero aqui acerca disso. Nesse tema aí, digamos que eu tenho uma certa experiência com isso e vou estar aqui passando para vocês, tá bom? Amém, irmãos. Eu também confesso que fiquei muito feliz com essa pergunta. Foi uma pergunta muito, assim, muito pertinente e que não é apenas ela que tem essa dúvida, né? Eu também já tive muitas vezes e eu creio que vocês também têm, né? Alguns de vocês também têm. Irmãos, eu quero deixar um texto aqui que está em Deuteronômio 18, a partir do 20, que diz assim: Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome que eu não tenha lhe ordenado que falem, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. E se disseres em teu coração, como conheceremos que a palavra veio do Senhor? Quando um profeta falar em nome do Senhor, e o que ele profetizou não se cumprir nem acontecer, esse profeta não falou pelo Senhor, e não é dele, mas ele usou de presunção, por isso não o temais. Irmãos, a gente conhece a palavra, a gente conhece, muitas pessoas conhecem esse texto, que quando o profeta profetizar e não acontecer, tem outra versão que diz assim, esse tal profeta não é dele, ou seja, não é de Deus. A gente conhece esse texto, muitas pessoas também conhecem aquele texto que Jesus falou lá em Mateus 25, que diz assim, muitos vão dizer, em teu nome profetizamos, e lá na frente Jesus vai falar, mas eu não conheço porque pratica iniquidade. E muita gente diz assim também, nem todo mundo que profetiza é de Deus, nem todo mundo que profetiza é de Deus. Porém, mesmo a gente sabendo disso, quando a gente se depara dentro de uma situação que alguém se levanta, batendo o pé, falando uma língua estranha e profetizando, automaticamente vem um temor sobre a gente. E a gente tem aquele respeito. E é certo ter respeito por tudo que vem de Deus. Só que aí vem a confusão. Porque Paulo disse uma vez o seguinte, que aquele que fala em línguas, ele edifica a ele mesmo, e aquele que profetiza, ele edifica a igreja. E disse o seguinte, mas eu quero que todos vocês falem línguas, mas eu prefiro que vocês profetizem para a edificação da igreja. E se alguém falar em línguas, que ele mesmo interprete, ou que outra pessoa interprete, porque sempre visando a edificação da igreja. E o que acontece é que muitas pessoas, elas vêm profetizar, elas vêm falar, e elas colocam muitas línguas estranhas para que a gente fique cativado ali e comece a manipular a nossa mente, e a gente começa a acreditar e dar crédito ao que ela está falando pela forma como ela está falando. Tem muita língua estranha, tem uma entonação de voz diferente, tem uma batida de pé, tem uma gesticulação que a gente fica ali como se fosse hipnotizado e crendo em tudo que ela está falando. E como a irmã Michele relatou aqui, ela profetizou algumas coisas que realmente estavam acontecendo na minha vida. E foi falando, e eu, meu Deus, realmente é tudo isso e tal. Aí, de repente, ela falou assim, eu tenho visto as lágrimas que você tem derramado pela madrugada. E ela falou, mas eu nem orando estava. Mas aí, mesmo assim, fica aquela dúvida, mas eu não vou julgar, eu não vou falar. E aí ela vai, comenta com alguma irmã lá da igreja, e a irmã, não toque não, porque é um vaso. Se você tocar, você se queima. E aí você fica numa situação complicada. Você fica ali desconfiando, porque se você desconfiar, não é antibíblico. Aqui está falando, quer saber se um profeta veio de Deus? Então você vai fazer prova. Não é pecado você fazer prova. Não é pecado de jeito nenhum. E aí a irmã quis fazer prova, mas quando ela estava cogitando em fazer uma prova, vem outra irmã, se levanta e diz, se você não crê, aí é porque você está julgando, você está blasfemando com o Espírito Santo, você vai ser queimado porque é um vaso, porque você está tocando. E a pessoa fica numa situação muito complicada.
e fica à mercê realmente daquela profecia. E o que acontece também é que às vezes as pessoas que profetizam, elas não estão profetizando, elas estão amaldiçoando. E o que acontece? Ela pode dizer assim, em língua estranha, porque vai acontecer isso e isso na tua vida, se tu não se firmar, se tu isso, aquilo, e começa a amaldiçoar. E você, depois de um tempo, começa a acontecer aquilo que ela falou, mas aquilo ali não foi profecia, foi maldição. Então, a Bíblia é bem clara quando diz o seguinte: a árvore se conhece pelo seu fruto. Como é que uma pessoa ela está profetizando, ela está falando ali em línguas, ela está falando daquela forma toda, mas aí você, quando vai ver, os frutos dela não condizem com aquilo que ela profetiza. Então, a gente tem que analisar a árvore, a gente tem que analisar a profecia, e a gente não pode sair recebendo tudo que se coloca para a gente receber. Pois é, esse contexto aí de profecia, veja bem, é muito complicado, porque é como a irmã Michele e a Irmandade falaram aí. Você, se duvidar, é vaso, Deus vai matar você. Se você receber e for maldição, é problema para você. E se profetizar algo que você não está entendendo, vai gerar confusão na sua mente. Então, isso não acontecer porque não creu. Então, toda a culpa de tudo vai ser sempre sua. É complicado esse contexto de profecia, porque as pessoas desconhecem o dom de profecia. As pessoas desconhecem o dom de profecia, sabe? Por quê? Por que o povo desconhece o dom? Porque tem um dom inventado, que as pessoas inventaram o dom de profecia. Não que não existe o dom de profecia, mas inventaram um dom de profecia do jeito que elas querem que seja, não da Bíblia. Você, por exemplo, você pegar 1 Coríntios 14, você vai ler o contexto lá, Paulo vai dar uma explicação tão profunda acerca dos dons espirituais ali, que só não vai aprender quem não quiser mesmo aprender nada. Mas se você pegar a Bíblia lá e começar a estudar, quando Paulo ensina doutrina na igreja de Coríntios, ali você vai aprender sobre os dons, né? Mas só que o povo não lê a Bíblia, então o povo está vivendo o dom de profecia inventado da cabeça deles, do jeito que eles querem. Paulo fala que o que profetiza, ele edifica a igreja. Ele edifica a igreja. Ele fala que o dom de profecia é um dom superior. Só que o dom de profecia que existe hoje não é como esse dom que Paulo fala, de profetizar para edificação na igreja. A pessoa, como a irmã Michele falou aqui, ela vem, fala um monte de coisa subjetiva. Isso é a coisa mais comum. Pastor, o que é subjetivo? Fala mais claro. A pessoa fala coisas assim: servo meu, estou contigo ali naquele lugar. Estou eu enviando assim. Assim o quê? Que lugar? Ó, vamos lá. Servo meu, eu confundo e desconfundo. Eu faço e desfaço. Vou eu fazer um rebuliço de cima para baixo, de baixo para cima, naquele lugar, dizendo naquele camaçuí. Aí a pessoa diz assim, peraí. Ou seja, então são várias coisas subjetivas que são faladas que não querem dizer nada. Mas como aquela pirotecnia para entregar a profecia, batida de mão, giro nas mãos, pés batendo no chão, que eu já tentei bater o pé assim no chão forte como aquele povo, e eu não consigo, dá logo uma dor no calcanhar aqui, e eu digo, como é que esse povo consegue bater com tanta força, né? Tem uma cerâmica rachada lá na igreja, eu acho que foi alguém, num culto que eu não fui, que fez isso lá, porque é uma batida muito forte, né? E vem com as línguas. Então a pessoa que está já dentro daquele ambiente do culto ali, que muitas vezes é emotivo, a pessoa já começa a chorar quando alguém diz assim, ei, servo meu, a pessoa já chora. Aí se emociona, que é como se ela estivesse sinalizando que ela está recebendo a profecia, né? Quem é que não quer receber algo diretamente de Deus? Então esse dom de profecia que existe hoje dentro da igreja, que a gente vê, tem um cara na internet que ele se diz profeta, que ele fica tentando adivinhar. Eu vi um M, o que quer dizer um M? É ver lá na pessoa. E todo mundo segue ele. Ele é até amiguinho aí, tem uma igreja aí com boca de jacaré do Instagram, aquela que diz assim, meu amor, eu quero ser boca de jacaré em 1 minuto. Então, o dom de profecia desse povo é estranho. Por exemplo, boca de jacaré só profetiza depressão. Eu vejo uma depressão na tua vida, eu vejo ansiedade. É tipo assim, olha pela face das pessoas e lança. Então esse dom de profecia que essas pessoas têm não é bíblico. Não é um dom de profecia bíblico. Entendeu? Você tem que abrir a Bíblia. Por isso que eu fico falando tanto, gente, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Entendeu? Eu não estou pedindo nem para você acreditar no que eu estou falando. Eu estou pedindo para você ler a Bíblia. Né? Paulo vai dizer que o espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta.
Aí tem pessoas que falam assim que tipo assim, não, é que eu não consegui segurar, Deus estava falando, eu me levantei no meio da pregação para profetizar. O espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta. Às vezes Deus me dá uma mensagem e eu não saio pulando da minha cadeira para entregar nada, fica ali. Depois eu me dirijo àquela pessoa e vou e profetizo. Tem uns momentos, já teve um momento de eu profetizar do púlpito. E olha que eu vou falar para vocês que eu não sou de sair profetizando a 3x4, mas as coisas que eu falo têm se cumprido. Só você chegar lá na igreja, procura uma irmã chamada Fernanda. E diga assim, Fernanda, o pastor Josué, ele é profeta? Ela estava indo para o culto, estava desempregada há bastante tempo. E eu fui fazer uma oração pelas pessoas que estavam precisando de uma providência de Deus. E aí eu pus a mão na cabeça dela assim e disse, vai embora que em 7 dias sua porta de emprego está aberta. Em nome do Senhor Jesus, estou profetizando aqui para você. Não falei em língua, não dei um pulo, gente. Sabe? Eu acho até engraçado aqueles pulos assim. Sabe, o pessoal é bem plástico nos seus movimentos. E eu não dei nenhum pulo, não fiz nada, só falei isso. Não falei uma língua. E olha que eu falo em línguas. E ainda arranho no inglês. Eu podia entregar a profecia em inglês para ela, né? Mas eu não falei nada. E aí, em menos de 7 dias, estava aberta a porta de emprego para ela. Está trabalhando até hoje. E a mãe dela também estava precisando de uma providência também na área financeira. E ela, pastor, ora. Eu fiz, eu não vou orar não, eu vou liberar uma palavra aqui para a senhora. Vai sair em nome de Jesus, a senhora vai vir aqui e vai honrar esse altar. Pronto, foi embora. Acho que faz uns 20 dias ela honrou o altar. De onde saiu a palavra, porque a palavra não saiu de mim mesmo, né? Então esses profetas de hoje são esquisitos. Esses profetas não, né? Essas pessoas que se passam por profetas. Por isso que gera essa dúvida aí, entendeu? Gera essa dúvida. E aí as pessoas não sabem o que é profecia, porque também não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Entendeu? Por que edifica a igreja? Eu profetizei para a irmã Fernanda, todo mundo ouviu e se cumpriu. Profetizei para a mãe dela, se cumpriu. E também profetizei já a nível da congregação inteira. Eu profetizei, até a Irmandade estava me lembrando na madrugada, que faz uns meses que eu falei assim, Deus está dando resposta a pessoas que estão há muito tempo aqui orando, na brecha. E Deus vai dar resposta e abrir portas por esses dias. Falei isso faz o que? Acho 2 meses, 3, não lembro. E profetizei isso. Eu disse, são pouquíssimas pessoas. E eu fui até objetivo no que eu falei, não fui subjetivo. É alguém que eu não sei, Deus não sabe, e tal. Aquelas profecias. Eu não sei o teu nome, eu não sei de nada, eu não sei de onde eu vim, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo na terra, mas eu vou te dizer. Não, então cala a boca, se você não sabe de nada, é melhor você calar a boca. Eu disse, eu sei, são pouquíssimas pessoas. E assim Deus fez. E Deus fez até comigo, eu pensando que era só para os outros, Deus fez comigo também. Deus tem me dado grandes vitórias nos últimos dias e respostas de coisas que eu estou orando com a Irmandade. Faz tempo a gente está orando e recebeu várias respostas, umas 3, 4 respostas por esse dia, e vai receber mais. Então, as pessoas que ouviram a profecia têm visto se cumprir e a igreja vai sendo edificada. Agora, tem um irmão pregando, eu me levantar no meio do culto, sapateando, parecendo a galinha pintadinha, e ir na direção da pessoa e ficar atrapalhando o pregador, atrapalhando a igreja inteira, querendo chamar a atenção para mim, e ficar dizendo, olha, servo meu, tem que mudar a voz, que senão não cola, e bater nos pés, e às vezes dizendo que vai cingir, dando tapa nas pessoas, como eu já vi já. E pá, e ali, ou então como um profeta que eu vi querendo abraçar uma irmã, vem me dar um abraço, que eu abraço Deus. Um prostituto com espírito de prostituição dentro da igreja, passando por profeta. E aí, eu atrapalhar o culto e ficar dizendo, olha que eu vou fazer, olha que eu estou indo ali, visitar ali, aquele lugar que tu sabe. E a pessoa ouvindo, dizendo, meu Deus, que lugar é esse, hein? Eita Jesus, será que é a casa da minha tia? Será que é no meu trabalho? Não sei, porque já está em dúvida a pessoa. Estou visitando e fazendo aquilo que tu me pediste. A pessoa, eita... A pessoa já não sabe qual lugar. E agora o que pediu? Foi que eu pedi. Será que foi aquela bola para jogar futebol? Será que foi aquele terno marrom com a gravata verde-limão e um sapato colorido? Enfim, então a pessoa ela começa a ouvir uma profecia sem pé e sem cabeça subjetiva, e o pior é que a igreja começa a dar glória. Quanto mais língua aquela pessoa falar e mais plá,
fizer e bater, mais o povo dá glória a Deus. Entendeu? Eu já passei por 3 situações que tinha um demônio incorporado numa pessoa profetizando. E a igreja estava dando glória. Porque tinha muita língua ali, entendeu? E aí foi que eu fiz. E num dos casos eu não aguentei. E olha que eu não tinha nem tanta experiência. Eu fui lá e repreendi a mulher. Eu fiz fecha a boca que eu sei quem é você e bota a mão pra trás. Ela manifestou na hora. A igreja lotada. A mulher dirigente. Essas dirigentes que dirigem tudo. Só não dirige a própria vida. Dirige a vida dos outros. Dirige o casamento dos outros. Tudo por meio de profecia. Ela começou a profetizar no meio da Santa Ceia. Meu pastor ministrando a Santa Ceia. E ela atrapalhando a Santa Ceia. Atrapalhando a Santa Ceia. Eu fiz isso aqui nunca pode ser Deus. Ou meu pastor não tem Deus para ministrar a Santa Ceia, ou então essa mulher não tem. Eu levantei naquela autoridade e disse: eu sei quem você é. No ouvido dela. Não fiz alarde, não fiz bagunça. Eu sei quem você é. Cala a boca e bota a mão para trás. Quando eu falei isso, manifestou na hora. Mas até então, 26 anos que essa mulher profetizava. Uma senhora de idade já. A irmã dela estava no dia, a gente namorava na época. Não era nem pastor. E fui lá e repreendi. Aí meu pastor falou: tá vendo, igreja? Sabedoria. Olha quem tava falando com vocês dentro do culto, no meio da Santa Ceia. Entendeu? Então acontece isso. Então a primeira coisa que eu tenho a falar é que esse dom de profecia que o pessoal tanto fala hoje na igreja, ele não é bíblico. Ele não é do jeito que tá na Bíblia. Eu creio em profecia. Por exemplo, eu falei para um rapaz, preguei 3 anos para um traficante perigoso. Traficante perigoso mesmo, que já matou gente tudo, e preguei 3 anos para ele com muita paciência. E chegou um dia que Deus mandou eu ir lá na casa dele, no local aquele. Na casa dele não, né? Porque toda vez que eu ia pregar para ele, estava num lugar diferente, fugindo da polícia, de bandido. E eu fui lá onde ele morava e Deus mandou dizer para ele só uma coisa: que o prazo dele tinha encerrado. É só isso a profecia, não tinha nada. Esperei ele chegar, ele não chegou. Aí eu disse para a mãe dele: então depois eu venho aqui. Quando eu fui saindo, ele ia chegando. Aí ele: meu pastor, vamos andar junto, evangelizando, fazendo essa obra, eu estar perto. Eu disse: impossível, a gente não vai andar junto. Aí ele arregalou o olho. Eu fiz: porque Deus mandou lhe dizer que seu prazo encerrou. Aí ele ficou: não, meu pastor, vamos sim, a gente vai estar junto, ganhando alma. Eu fiz: isso só vai acontecer se Deus não falou pela minha boca. E fui embora. E os irmãos estavam comigo, todo mundo tremendo de medo. Os irmãos fez: misericórdia, pastor, nunca mais me traga pra cá, nunca mais me bota numa situação como essa. Quase que a minha alma descola do corpo agora. Eu imaginei aquele homem puxando a arma e dando um tiro em todo mundo. Eu fiz: se Deus mandou, Deus se responsabiliza. Fui embora. 22, 25 dias depois ele morreu no feriado de Páscoa. Ainda me lembro, quinta-feira de tarde. Eu estava na congregação. A gente estava se preparando para o culto profético da quinta. Me ligaram e disseram: acabou de ser assassinado. Ou seja, foi eu que falei, foi Deus que mandou ir lá falar. E vou dizer para vocês: não falei uma língua, não dei um pulo, não dei um mortal. Então, gente, a gente tem que entender o que é profeta e pateta. Existe o ministério dos profetas e dos patetas. A gente tem que entender o que é profecia e profetada. Entendeu? Profetada é tentativa de adivinhação pela aparência. Profetada é esse show pirotécnico para ir falar com alguém. Entendeu? Tem que fazer todo esse rebuliço. Profetada é se levantar no meio do culto para chamar a atenção, atrapalhar a administração, para que a igreja inteira olhe para você e tenha você como profeta. Profetada é você falar um monte de coisa subjetiva que deixa a pessoa que está ouvindo confusa. Ali, estou indo ali, naquele replaçuí, e sempre joga uma língua, joga um negócio que a pessoa não entende nada. Nada. Isso é profetada. O que é profecia? Palavra baseada nas escrituras, objetiva, direta, de fácil entendimento, tem data, tem propósito para se cumprir. Isso é profecia. Pode se levantar alguém na rádio, lá na igreja, e dizer assim: pastor, o senhor profetizou isso aqui que não se cumpriu. Igual teve um endemoniado que congregou com a gente, camarada astuto, espírito de serpente, sagaz, desempregado, e ele achava que Deus não me mostrava a vida dele. E aí eu disse: quem tiver desempregado, vem aqui no altar, eu vou liberar uma palavra para vocês. Deus em 7 dias vai colocar vocês para trabalhar. Falei assim, eu falei na certeza mesmo, não tem um pingo de dúvida na hora quando eu falo. Agora não pense que é todo culto que eu fico falando isso, não. Sabe por que se cumpre? Eu só falo quando o Espírito de Deus me impulsiona. Eu não fico inventando todo culto para lotar a igreja. Para dizer assim: ali tem um profeta, vamos para lá todo dia. Não, eu não faço isso.
Eu não brinco com Deus nem com as pessoas. E aí o pessoal foi lá na frente. Eu disse, ajoelha aí. E abra a mão para receber. E aí eu fui e profetizei. E esse irmão também estava... Esse irmão não, né? Esse endemoniado. Porque até hoje ele é endemoniado. Eu não posso chamar endemoniado de irmão. Irmão é irmão. Irmão tem o Espírito Santo. Endemoniado é endemoniado. E aí ele estava lá. Ele se ajoelhou lá, né? Beleza. Passa-se, acho que 2 semanas, nada dele pisar no culto, depois da profecia. Nada. O camarada desapareceu. Não deu nenhuma satisfação porque estava faltando. Faltou 1 mês e meio, aí aparece na igreja. Vem lá na igreja, com aquela cara lavada mesmo, sabe? Cara de gente cínico, entendeu? Sorrisinho de canto. E nisso, outros irmãos que estavam ali, com 3 dias estavam trabalhando. Aí ele chega pra mim e diz, pastor, no final do culto eu quero falar com o senhor. Eu já sabia o que é que ele ia falar. E já estava preparado para o que ele ia falar. Porque quando a gente é profeta, Deus avisa antes. E aí ele veio e disse o seguinte, pastor, aquela palavra que o senhor liberou foi de Deus mesmo? Aí eu fiz, qual? Naquele dia que o senhor chamou a gente ali na frente e disse que Deus estava lhe dando uma direção, que o senhor ia liberar uma palavra, que em 7 dias o pessoal estaria trabalhando. Foi de Deus? Foi Deus sim. Ele fez, e por quê? Já faz um mês e meio, mais ou menos, daquele dia, e eu ainda não estou trabalhando. Aí eu disse, meu irmão, eu vou te explicar agora. Você estudou até que série? Ele fez até a 4ª série do ensino fundamental, certo? O que é que você sabe fazer? De tudo um pouco. Eu fiz, certo, de tudo um pouco, ótimo. Eu nunca tinha visto isso. De tudo um pouco, tá bom. Me diga uma coisa. Você entregou currículo em quantos locais? Ele, em nenhum. Eu fiz, tá bom, peraí. Ô fulano, vem cá. Aí chamei um irmão que recebeu a mesma profecia e que estava trabalhando. Aí eu disse, após eu profetizar, quantos dias você estava empregado? 3 dias, pastor. Não vou dizer que foi 3 porque... Foi no finalzinho já do 2º dia. Eu tô trabalhando. Eu fiz, me diga o que foi que você fez após receber a profecia. Ele pegou e falou, ele fez, quando o senhor liberou a profecia, eu acordei cedo no dia, tomei um banho, me arrumei, preparei os currículos e fui para a porta do supermercado tal, mercado grande. Fiquei lá na porta. E botei na minha mente o seguinte, eu vou encontrar o dono. Porque eu já tinha um conhecimento com o dono, que eu já tinha prestado serviço àquela empresa. Eu fiz, eu vou encontrar o dono, eu vou conseguir entregar diretamente pro dono, não vou pro RH, eu vou entregar o dono. E ele disse que ficou na frente da loja. E ele ficou lá esperando. No primeiro dia, nada. E ele voltou pra casa, nada no primeiro dia. O dia inteiro ali na frente, nada. Esse desempregado. 2º dia, tomou um banho. Ficou lá na frente. Quando foi na noite, perto de fechar a loja, o dono vai saindo. E ele fala com o dono e pede uma oportunidade. E entrega um currículo. O dono pegou o currículo dele, amassou e jogou. E disse, precisa não, amanhã vem aqui tal hora. E aí ele foi trabalhar. Ele contou isso pro cara. Eu disse, olha aí. E você? O que foi que você fez? Ele, não, pastor, se a palavra é de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre porque Deus sabe trabalhar. Deus não precisa do homem para nada não. Eu fiz, não vem com trocadilho de palavra, não vem com brincadeira aqui para mim não. Porque eu sei que dentro da tua casa, eu sei o que é que tem lá. Quer que eu fale aqui? Eu sei o que é que tem lá. Eu peguei e falei bem baixo. Eu fiz, você tem uma caixa cheia de DVD pornô lá dentro da sua casa. Na hora, o rosto daquele homem mudou. Ele ficou sem um pingo de sangue. Sem um pingo de sangue. E nunca mais voltou para a igreja. E ele sempre que ia para a igreja, ficava de olho nas irmãs. Eu via várias vezes, ele não prestava atenção no culto. Estava de olho nas irmãs. Então, profecia é isso aí. Sabe? Então, o primeiro ponto que eu abordo aqui é que esse dom de profecia que o pessoal está falando até na igreja, ele está distorcido. Ele está totalmente distorcido. Não condiz com o que está lá em Coríntios, porque Paulo é apóstolo e Paulo tem autoridade para doutrinar, e a gente que doutrina só pode doutrinar segundo o que Paulo e os apóstolos doutrinaram. Se tiver uma pessoa doutrinando fora da doutrina apostólica, ela é do diabo. Escuta o que eu estou dizendo. Se tiver uma pessoa que está doutrinando a igreja fora da doutrina apostólica, ela é do diabo. Ela está servindo ao diabo dentro da igreja. Pode ser pastora, pode ser bispo, pode ser o que for. Se tiver fora da doutrina apostólica, é do diabo.
Então a gente só pode doutrinar com base no que os apóstolos já falaram. Porque os apóstolos receberam a autoridade do próprio Jesus, andaram com Jesus, com exceção de Paulo, mas Jesus apareceu para Paulo. E eles têm autoridade para doutrinar. Quem que são essas pessoas hoje que estão inventando doutrina nova? Inventando essa bagunça que está aí. Entendeu? Então, tenham cuidado vocês, tenham cuidado. E a palavra de hoje vai falar muito sobre, não é nem sobre profecia. A palavra vai falar muito sobre o cuidado das congregações que o povo está pisando. Então fica até o final da palavra. Não tem programação no YouTube ao vivo, mas de manhã já está postada, tá? A gente tirou a programação do YouTube porque o pessoal estava reclamando que ficava no chat conversando e nem prestava atenção no programa. Ficava um respondendo ao outro no chat. E aí disse que é melhor ouvir na rádio. Então eu cortei a transmissão no YouTube e no outro dia eu posto o programa. Foi por isso que saiu do YouTube, entendeu? Mas no outro dia tá lá o programa. A gente grava aqui e já joga pra lá. De manhã bem cedinho, quando você acorda, tá lá, tá certo? Então eu vou passar aqui pra Irmandade e vou falar sobre esse segundo ponto aí de tocar no vaso. Eu vou falar esse negócio de tocar no vaso aí que é famoso, né? Se tocar no vaso, morre de acidente, de explosão, bomba atômica. Eu vou falar sobre isso aí. Amém. Eu acho que já poderia ter encerrado aqui, né? Mas, só para fechar aqui, eu vou dizer, como o pastor tinha falado, que em 1 Coríntios 14, Paulo dá uma boa instrução completa. Ali tem um curso completo. Grátis, mas é completo. Um módulo completo, do início ao fim. E ele diz assim, no versículo 19: Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu próprio entendimento que possam instruir os outros do que eu falar 10.000 palavras em línguas que não edifiquem ninguém. Olha que entendimento de um homem, que sabedoria. É melhor você falar 5 palavras que edifica do que você falar 10.000 palavras em outras línguas que não edifiquem ninguém, que traga confusão. Como o pastor falou aqui, isso aí eu já ouvi várias vezes. Eu te vi naquele dia, naquela manhã, naquela tarde, e você estava pensando, e quando você estava pensando, você viu isso, e confunde, e você não sabe de nada. Então, é mais proveitoso que você fale com entendimento. Agora, eu pergunto a vocês, se Paulo diz assim, que ele prefere falar pouco, que edifique, e as outras pessoas falam por presunção, aí eu lhe pergunto, essas pessoas, elas estão falando dessa maneira, em nome delas, né? Porque isso aí não é o nome do Senhor. Aí eu lhe pergunto, se Paulo falava pouco, com a intenção de edificar a igreja, elas estão falando com qual intenção? A intenção delas é se promover. Só isso. Não é edificar a igreja, não é edificar você, não é nada. É somente edificar ela mesma e crescer ela mesma. É a presunção mesmo, como estava escrito lá em Deuteronômio, né? E eu estava me lembrando aqui de alguns profetas verdadeiros, como Elias. Elias chegou para Acabe, você deve conhecer a história, e ele disse assim, em o nome do Senhor, a quem eu sirvo, durante 3 dias não cairá nem orvalho, nem chuva sobre a terra. E segundo a minha palavra, o pastor está me corrigindo aqui, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair nem orvalho, nem chuva sobre a terra, durante 3 anos. Ele falou pouco, foi sensato, foi direto, ninguém ficou em dúvida. Ele não falou assim, não vai chover, mas também pode não fazer sol. Não falou em língua, não sapateou, não girou, não fez nada. E durante 3 anos e meio, não caiu nenhum orvalho sobre a terra. Então, você vê que quando existe uma profecia verdadeira, ela não precisa de nenhum enfeite. Eu digo isso, aconteceu comigo também. Uma vez, quando eu era bem mais jovem, eu fui para a parada de ônibus, que eu morava no José Américo e o pessoal da igreja era no Geisel. E aí eu fui para a parada de ônibus para me encontrar com o pessoal da igreja. E enquanto eu estava nessa parada de ônibus, veio uma menina que ela estava transtornada. E ela veio querendo, assim, rápido, sem correr, mas muito rápida, muito pálida. E quando ela passou por mim, eu segurei a mão dela, eu disse assim, não faça isso com sua vida. Eu não sabia de nada. E quando eu falei aquilo, ela parou, ela disse, eu estava indo me matar agora. Eu disse, não faça isso não. Eu peguei ela, eu disse, vamos procurar um lugar para a gente conversar. Aí eu morava ali no José Américo, quando tem uma igreja, assembleia bem grande lá. Aí eu disse, vamos entrar ali. A gente entrou nessa igreja, ficou na escadaria. E ela começou a conversar comigo e chorou muito. Foi uma noite só de choro ali.
E eu orei por ela, percebi que ela estava muito carregada, né, de espírito. Mas naquele momento ali, Deus me deu um entendimento de que alguma coisa ruim ela estava querendo fazer. E eu tive coragem de ir lá e falar. Agora, se ela estivesse passando, eu começasse a falar em língua ali para ela. Olha, eu não sei nem imitar, né? Mas olha, e tal. Ou se errasse ali e deixasse ela mais... e se realmente não fosse aquilo ali, né? Então, existe sim, você precisa ter entendimento. O profeta, ele tem que saber quando fala. Pouquíssimas vezes, Deus me usou assim para falar com alguém. Eu acredito que são umas 4 vezes. Também, assim como o pastor. A gente não é de inventar. Quem é lá da igreja sabe. A gente não fica inventando nada para ninguém. Agora, é lógico que a gente pode abençoar a vida das pessoas apenas com uma palavra mesmo, assim, de bênção. Não é Deus que está mandando falar. Por exemplo, dizer assim, olha, está chegando vitória na sua vida hoje. Deus está fazendo uma coisa grande na sua vida. Deus vai lhe dar uma vitória e tal. Isso aí não é Deus que está mandando você falar. Você está bem dizendo uma pessoa. Isso aí é uma coisa natural, que você pode bem dizer as pessoas à sua volta, assim como você também pode amaldiçoar as pessoas. E naquela bendição ali que você diz, as palavras têm poder, né? E pode se cumprir. Aqui em casa a gente costuma fazer isso. Às vezes a gente está no nosso culto doméstico e a gente começa a bendizer um ao outro. Deus vai fazer isso na tua vida, Deus vai te dar isso, Deus vai abrir essa porta, Deus vai isso e tal. E aí você está bendizendo e isso é válido, isso é saudável, isso é bom, mas não significa que é Deus que está dizendo, eu vou fazer isso. Não. Quando Deus fala, realmente ele cumpre. Mais uma experiência que aconteceu na minha vida, quando eu ainda estudava, lá no Olivina, ali no centro, alguns devem conhecer, eu na madrugada estava dormindo ainda, eu tive um sonho com uma menina da minha sala, e quando eu tive esse sonho com ela, foi um sonho muito perturbado, e eu me ajoelhei e comecei a interceder por ela, e orei. Só que eu não sabia de nada, era um sonho ruim, eu só lembro que era um sonho ruim, muito perturbado, né? E quando foi no outro dia de manhã, estudava pela manhã, eu cheguei nela e disse assim, o que era que estava acontecendo na tua casa ontem de madrugada? Quando eu falei isso, ela estatalou os 2 olhos assim, ficou parada. Ela disse, vamos no banheiro? Aí ela foi no banheiro comigo, ela disse, ontem eu tomei muito remédio e tentei me matar. Aí eu comecei a orar por ela ali no banheiro mesmo. E Deus fez uma obra na vida dela naquele dia. Depois ela foi até na igreja da gente. E hoje ela nem mora aqui no Brasil mais, né? Não tirou a vida dela. Ela mora no Canadá hoje, tem outra vida. Mas eu digo a vocês, quando Deus fala, quando Deus quer usar alguém para falar, ele é objetivo. Ele não tem essa coisa assim, duvidosa, essa coisa misturada, essa coisa que você nem sabe, nem deixa de saber. É algo objetivo. Deus falou, Deus está falando com alguém, com você, sobre alguém, ele vai ser objetivo. É algo muito forte. Quando Deus realmente fala com você para você falar sobre alguém, é algo muito forte que ele dá uma certeza. E isso não acontece direto. Isso acontece acredito que poucas vezes que isso acontece na vida de um servo de Deus, mas também quando acontece, é algo certeiro, assim. Deus dá como uma flecha. Vai e não volta vazia, porque a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus ela vai e não volta vazia. Agora, palavras ao vento, muita língua estranha, nem edifica o povo. Eu já fui uma vez num culto que não estava uma pessoa falando em língua, estava quase 10. Cada uma falando de um jeito, uma batendo, uma fazendo plá-plá, uma fazendo tri-tri, e falando em língua toda hora. Eu estava já agoniado, disse, meu Deus. Porque se você for ler aqui, quando Paulo diz assim, se um se levantar para falar em língua na igreja, o outro tem que se levantar para interpretar. Porque ele sempre está visando o quê? O entendimento, o conhecimento. Porque é o conhecimento da verdade que liberta. Agora, se todo mundo sai falando em língua, vai terminar o culto? Primeiro que quem passar na rua vai dizer assim, aquilo é um bando de doido que está ali dentro. E quem estiver ali dentro também não vai entender nada, vai sair. E se você perguntar, o que é que foi profetizado? Não sei. Então, se tiver alguém falando em língua estranha na sua igreja, automaticamente tem que vir a interpretação. Mas se você tem o dom de falar em língua, pode falar, não tem problema. Você fale aí no seu cantinho. É uma edificação entre você e Deus. Agora, se você quiser edificar a igreja, você tem que falar em nome do Senhor e numa linguagem que todos possam entender. Amém. Vocês já observaram que as igrejas que mais têm escândalos sexuais e outros escândalos, mas principalmente sexuais, são as igrejas voltadas para esse lado, vamos dizer assim, místico, para o lado da profecia, do mistério,
É a igreja de pouca Bíblia e muita experiência sobrenatural. São essas igrejas. Por quê? Porque esse tipo de ambiente é um lugar perfeito para Satanás agir. Porque contra a palavra, Satanás não aguenta. É tanto que a palavra lá em Efésios 6 é chamada de espada do Espírito. E é com essa espada afiada que João diz que viu aquele que tem a espada de 2 gumes, que engolia a espada, que tirou da sua boca a espada, que é Jesus. Foi com essa espada que ele combateu Satanás lá no deserto em Mateus 4. Então, onde tem palavra não dá para Satanás. Não dá, é um ambiente que não dá. Agora, quando tem esse lado místico, o lado sobrenatural, que cada um quer dizer a experiência que teve e tal, é ótimo. Eu fui pregar numa igreja, cheguei lá e orei de joelho e tal, fiquei no meu canto. E começou as músicas, o movimento lá. Começou várias pessoas, como a Irmandade falou aqui, a se levantarem, a profetizarem, profecia para cá, o lado sobrenatural, o lado profético e tal, e profecia para o Brasil, e lá vai para o outro, e gente se levantando. O barulho era tão grande que as pessoas estavam profetizando, botando a mão assim no ouvido do outro e gritando, sabe? E aquela bagunça inteira lá. Só que no olho do discernimento bíblico da palavra, eu já tinha visto várias mulheres ali com espírito de prostituição, homens com espírito esquisito, afeminado lá dentro, entendeu? E eu vendo tudo lá, eu sentado. Eu vendo tudo. Quando me passaram o microfone, que eu saudei a igreja, que eu li o versículo e comecei a explanação bíblica, parece que o fogo do povo apagou. Eu disse, meu Deus do céu, eu sou bombeiro, eu não fiz nada, não disse nada, eu estou só explicando o que está na Bíblia. Eu só estou explicando o que está na Bíblia. Por que o fogo do povo parou? Está todo mundo cheio de fogo e glória e tal. Por que o fogo deles apagaram? O que é que eles vão inventar contra a palavra? Não tem. Todo mundo ficou sentado durante mais de 1 hora para ouvir eu pregar. Quis nem saber do horário que ia acabar. Eu fiz, me deram o microfone atrasado porque quiseram. É 1 hora agora. Preguei. E no final, muitas pessoas daquelas que estavam ali, disse, pastor, eu preciso lhe conhecer, preciso lhe contar isso. Eu fiquei lá na porta da igreja, atendendo as pessoas, porque eram pessoas que eu vi que estavam coitados, carentes de palavra. Por isso que vivia aquela infantilidade, e muitos ali sendo usados pelo diabo, sem nem saber que está sendo usado pelo diabo. A pessoa está sendo usada pelo diabo e não sabe que está sendo usada, está sendo enganado. Entendeu? Então, sobre essa questão de vaso, não toque, você vai morrer, se tocar no vaso, Deus mata, quebra o pescoço, arranca as pernas. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não pegue o salmo, que o povo nem sabe qual o salmo é, eu também não vou dizer aqui, que diz assim, não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. O povo só diz assim, olha, está escrito, não toque no ungido. Onde é que está escrito? Me diga aí, não sabe nem da Bíblia. Não venha distorcer aquilo. Lembro-me, posso citar outras situações, mas lembro-me do profeta Jeremias profetizando o arrependimento para aquela nação de Judá terrível, desviado, feiticeira. E um profeta lá, acho que era Hanani, o nome desse, Ananias eu acho que era, ou Hanani, não lembro. Ele profetizando que mentira, que Jeremias estava errado, que o Espírito de Deus não saiu dele, que estava com ele, e que Jeremias estava profetizando errado, e que a palavra era de bênção, de paz para ajudar. Aí Jeremias disse, esse ano ainda você vai morrer. E depois de 6 meses aquele homem morreu. E Jeremias tocou no vaso, por que Jeremias não foi ferido? Não é vaso? E aí veio um irmão profetizar para mim, e aí eu travei no meio da profecia. Eu disse, olha irmão, esse negócio de profetizar, do jeito que você está fazendo aí, você está profetizando pela aparência, você está ouvindo aqueles irmãos ali conversarem, você veio profetizar. E outra coisa, meu irmão, você é novo convertido, você está dentro de um formato que vai lhe aprisionar. Esse negócio de, essa roupa que você está vestindo aí, esquisita, esse paletó não é seu. Enfim, você entrou dentro de um contexto que você está tentando se adequar a isso aí que estão lhe ensinando, que você vê, mas você precisa de libertação, diz para ele. Não, minha profecia é de Deus, varão de Deus. Ele disse, não é. Você está no engano. Você está no engano. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que você está fazendo no oculto. Você botou essa roupa que não é sua, esse paletó não é seu. Olha o tamanho desse paletó. Você botou essa roupa que não é sua. Você está se escondendo atrás dessas profecias e você está fazendo coisa errada. Eu falei isso, ele foi embora. Ele foi embora. Ele não suportou ouvir aquilo. Aí alguém que estava lá ficou olhando assim para mim. Aí uma irmã veio defender ele.
falando que eu tava tocando no vaso. E começou a falar um bocado de coisa e tal, que não é assim, que eu ia matar a alma e blá 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 blá, e lá vai. Que quem toca nos vasos de Deus vai tocar de volta e o toque de Deus é forte e tal. Eu disse, olha, não vem com essa conversa, não vem com esses negócios. Vocês não me conhecem, vocês estão me vendo vestido assim, desse jeito simples. Aí vocês querem profetizar, vocês não sabem quem eu sou, vocês não sabem a comunhão que eu tenho com Deus, vocês não conhecem meu ministério, entendeu? Então não vem com essa conversa não. Você também está no erro. Eu disse para ela, você também está no erro. E falei, não se esconda atrás de roupa e de profecia. Aí teve um irmão que estava falando, pastor Josué, o senhor tem coragem de falar cada coisa. Eu fiz, varão, esse povo está no engano. Beleza. Só para resumir aqui para vocês. Esse rapaz foi preso. Ele foi preso arrombando uma casa lá em Manaíra com mais 3. Foi pro Roger. Quando ele foi preso, pediu ao varão para falar comigo no celular. Pediu perdão e disse, pastor, me ajude, pastor, o senhor estava certo. Porque eu tinha falado para ele, eu fiz, se você continuar assim, mais cedo ou mais tarde vai voltar de onde você veio, né? E eu não sabia de onde ele tinha vindo. Ele estava preso, lá no presídio Roger, e pediu pro irmão falar comigo, e ligou lá, falou comigo no celular, e eu comecei a falar com ele. Eu fiz, entregue sua vida aí dentro da cadeia, se você for fiel ao Senhor e realmente quiser algo com Deus, Deus vai lhe tirar daí. E essa outra irmã lá, caiu no escândalo lá de adultério, saiu da igreja, se desviou, depois voltou, enfim. E por esse contexto aí que o pessoal fala que quem toca no vaso vai morrer, eu já deveria ter morrido umas 10 vezes. 10 não, acho que eu já teria morrido 50 vezes. Porque tem um monte de gente que fica profetizando falso, eu digo que é falso, pronto, e acabou, e não acontece nada comigo. Esse aqui é um que eu tô falando, teve um que foi, essa aí que foi preso, já teve gente que morreu, teve um recente que eu falo uns 2 anos atrás, eu acho, que veio profetizar um monte de baboseira pra mim, baseado no olho dele, e profetizou, eu peguei o braço dele e repreendi ele. Eu fiz tudo que esse irmão tá falando aqui é mentira. Esse irmão aqui é um falso profeta. Peguei e falei desse jeito. Na frente de todo mundo lá, sem nenhum constrangimento. Entendeu? Era pra eu ter morrido. Depois eu tive contato com o pessoal que ele tava desviado. Entendeu? Então esse negócio de tocar em vaso, isso aí, tudo isso aí é uma baboseira, é uma invenção. Entendeu? Você não pode tocar em homem de Deus, mulher de Deus de verdade. Entendeu? Mas, pastor, como é que eu vou saber? Volte, amanhã você pega o YouTube que tá gravado e volta o que eu falei lá. Sobre profecia e profetada, sobre profeta e pateta. Você vai saber. Entendeu? A gente sabe quando o homem é de Deus e quando a mulher é de Deus. A gente sabe quando a profecia é de Deus e quando não é. Pelo amor de Deus, gente. 1 Coríntios, deixa eu ver se minha referência não tá errada aqui. Você vai marcar aí na sua Bíblia. Abre aí 1 Coríntios 14, 32, 33. A Bíblia vai dizer que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Em todas as igrejas. Paulo diz que em todas as igrejas, todas as igrejas, Deus, ele promove a paz. Ou seja, quando fala promover a paz, ele está falando no contexto aqui de profecia. Quando fala em promover a paz, não é a paz de não ter guerra, é a paz de não confundir as pessoas com profecia, com língua estranha. Entendeu? Então, quando vem esse tipo de profecia, chegou uma mulher, foi pregar numa igreja, eu tava com a aliança, né? Quem já me viu pessoalmente assim, não vai pensar que eu sou casado. Às vezes eu chego num local para fazer um negócio, no carro, em algum local, o pessoal, aí boy, vem cá, me chama de boy. Porque pensa que, tipo assim, eu não sou casado. Ele vai saber que eu sou casado se olhar pra aliança, né? E eu fui pregar numa igreja de movimento e tal, aquela coisa toda. E aí a irmã me viu pregando, né? Apresentaram o pastor e uma profeta lá, entre aspas, me viu pregando, me viu com a aliança. É claro que ela não ia perder essa oportunidade de largar uma profecia para mim. E ela já veio de longe. Ai, meu Deus do céu. Já sei que ela vai profetizar filho. Lá vem. Foi em cima. Olha, servo meu, eu sou o Senhor e te digo, aquele filho que tu tanto pede, que a tua esposa não consegue gerar, estou eu te concedendo agora. Esse filho você vai ter e tal. Aí teve uma missionária lá que já me conhecia. Ela até me ajudou, fez, mulher, sai da carne. Esse homem já tem 3 filhos, ele não quer mais filho não. Gente, foi uma coisa tão vergonhosa que eu fiquei com vergonha pela profeta lá. Ela foi embora, ela saiu. Foi muito constrangedor aquilo. Até eu tô falando agora, eu tô com vergonha por ela. Não pode, e 3 filhos já, gente. 3 filhos. Entendeu? Minha mulher engravida em sonho já, pensando ali, dormindo. Ou seja, tipo, a gente nunca teve problema pra ter filho, entendeu? Se fosse pra ter mais, já tinha uns 10 já.
12 anos de casado, um ano para cada filho. Eu já tinha os 12 apóstolos, né? Então, gente, meu Deus do céu, eu fico assim, eu estou aqui falando e fico imaginando vocês estão ouvindo as igrejas que vocês congregam. Pelas perguntas que eu recebo aqui, meu Deus do céu, é uma maluquice. Então, gente, tenha medo não. Se vê que não é de Deus, pode falar que não é de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o Espírito de Deus está falando por alguém e há uma resistência. Se você observar o contexto é esse. Os fariseus ficam resistindo a Jesus. Mesmo sabendo que é Deus, ainda ficam falando que é o diabo. Por quê? Por inveja. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo não é quando você tem dúvida se uma pessoa é de Deus ou não é. Isso não é blasfêmia. Entendeu? Ou quando você diz que uma pessoa não é de Deus, ela não sendo. Não é. Blasfêmia é você, por exemplo, saber que uma pessoa é de Deus, que ela está falando da parte de Deus, que o milagre é da parte de Deus, e você com ódio, com raiva, não quer aceitar a palavra porque é orgulhoso, orgulhosa, e ainda diz que é o diabo. Como muitas pessoas já disseram comigo. Tiveram pessoas que eu orei e foi curado de doença mortal. Depois que Deus mudou a vida, veio dizer que eu era do diabo. Essa aí blasfemou contra o Espírito Santo. Não, e blasfemia contra o Espírito Santo não tem salvação. Ou seja, foi lá, eu ouvi a palavra, eu orei, Deus curou da doença mortal, eu profetizei, mudou de vida. Depois que cresceu, que criou asa, que criou garra, na verdade. Não criou asa não, criou garra de bicho de rapina. Entendeu? Aí veio dizer que eu era do diabo. Ah, tá certo. Agora eu sou do diabo, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo, isso. É, como eles disseram, os fariseus disseram que Jesus profetizava por Beelzebul. E teve gente que já falou que eu era do diabo. Pessoas que já foram abençoadas. Isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, pessoal, não tenham medo disso. Não tenham medo. Se vocês estão na igreja e vê que algo não é de Deus, pelo discernimento da palavra, pode repreender, pode falar mesmo. Não vai acontecer nada com vocês. Nadinha. Só que não pode é falso profeta ficar na igreja profetizando. Tem uma irmã que queria fazer isso lá na igreja. Eu fiz, irmã, não vai dar certo a senhora tentar fazer isso aqui. Tentar emplacar a profecia da carne. Vir rodopiar aqui, vir com essa meninice. Entendeu? Não adianta. Aqui tem profeta no púlpito. Esse povo aí já é treinado. Não é? Ou a senhora se adequa ao que está sendo ensinado, ou a senhora vai ter que sair. A senhora não vai aguentar ficar aqui inventando esse negócio aí. A senhora fazendo essas coisas. Eu sei da sua vida. A senhora chama palavrão em casa. Eu disse desse jeito na frente dela. Eu fiz, a senhora chama palavrão em casa. A senhora quer que eu diga mais? Aí ela já viu, ela fez aí, tchau, boa noite. Foi embora. Ela queria se passar por profeta, mas eu sou profeta. Ela, não, porque Deus está me usando, Deus está mostrando isso. Aí eu disse, não vai adiantar se ela tentar fazer isso aqui. E ela ficou insistindo, eu não ia falar isso. Mas como ela insistiu muito, eu fiz, a senhora chama palavrão em casa. Eu olhei no olho dela. Ela calou a boca e saiu. Eu fiz, a senhora quer que eu diga mais? O que a senhora faz com o celular? Melhor não, né? Ela foi embora. Porque uma coisa é você tentar se passar por profeta, outra coisa é você ser profeta. Você não pode se ungir a profeta. É Deus que lhe escolhe por profeta. Deus escolhe quem Ele quer e Ele mostra quem Ele quer. E tem pessoas que estão se usando em nome de Deus. Para se promover e ganhar dinheiro. Entendeu? Tem um monte na internet, isso é o que tem. Se usando, Deus não chamou essas pessoas. Então é isso que eu tenho para falar para vocês aqui. A irmã Nádia vai fazer suas considerações finais e em seguida eu vou abordar um último ponto aqui definitivo para vocês saírem daqui preparados para rebater esse tipo de coisa diabólica que cresceu dentro da igreja assustadoramente nos últimos anos. Amém. Eu vou ser bem breve aqui, vou só lembrar de um fato que aconteceu quando eu estava na gravidez da minha última filha e um profeta ligou para meu esposo, né, para o pastor, e ele ligou e disse assim, olhe, Deus está me revelando agora uma labirintite na tua esposa. Uma labirintite, e essa gravidez vai ser assim, começou a dizer um bocado de coisa e o bebê está enrolado no pescoço, como é? O cordão tá enrolado no pescoço e tal. E a gente ouviu ali, né? Aí depois ele começou a falar algumas coisas que realmente era coerente, porque mistura, né? Aí começou a falar coisa coerente, aí depois voltava para esse ponto, aí ficava nessa mistura. Aí quando ele terminou a ligação, eu disse ao pastor assim, eu disse, coloca a mão na minha barriga agora e repreende todas essas palavras. Eu não vou ter isso, porque eu não tenho isso. Aí a gente orou, repreendeu. Resultado, terminei a gravidez, não tive um desmaio, não tive uma labirintite, não tive uma tontura.
E a menina nasceu normal, não tinha cordão enrolado, não tinha nada. Nasceu uma meninona grandona, quase 5 quilos, né? Então a gente tem que entender quando é Deus que está falando, quando é o diabo que fala, e quando é uma profecia ou quando é uma maldição. E a gente tem que entender isso. E para fechar mais uma vez, quando a minha segunda bebê nasceu, a do meio, eu estava na maternidade com minha mãe e eu percebia que ela, a bebezinha, ela não conseguia mamar e respirar ao mesmo tempo, porque era como se o nariz dela tivesse congestionado, né? E eu dizia para minha mãe, mãe, ela não está conseguindo respirar, por isso que ela está chorando tanto. Aí eu ia na enfermaria lá que tinha, né? E eu pedia para a moça ficar limpando o nariz dela com uma bombinha que tinha lá e tal. E de tanto eu ir lá, a pediatra se ficou chateada de eu estar lá direto. Aí eu cheguei para ela e disse assim, ô, doutora, eu acho que ficou o resto de parto aqui no nariz da minha filha. Aí ela disse assim, não ficou não. Não ficou não, porque fui eu... Não, foi assim não. Ela disse, isso é resto de parto. Aí eu disse assim, então foi a senhora que fez, porque era a senhora que estava comigo lá no parto e a senhora que foi a pediatra. Ela disse, não fui eu não. Eu disse, foi sim. Ela disse, não foi eu não. Eu disse, vamos ver o prontuário? Quando a gente viu o prontuário, tem assim, pediatra, fulana. Aí quando ela viu aquilo ali, ela teve tanto ódio, que ela disse assim, isso aí é crônico, ela não vai ser curada e ela vai ficar com isso para sempre. Quando ela disse aquilo ali, eu fiquei chorando. Aí quando eu chorei, voltei para a sala. Aí minha mãe disse assim para mim, vai ficar ouvindo a palavra do cão? Minha mãe nem disse, né? Aí eu disse, ela fez, Satanás falou pela boca dela agora, tu vai receber essa palavra? Quando minha mãe disse isso, eu levantei a mão no meio do corredor do hospital e disse assim, eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Aí minha mãe olhou assim e disse assim também, eu repreendo agora em nome de Jesus e ela vai ser curada. E naquela mesma noite, o nariz dela começou a sair aquela secreção, que realmente era resto de parto, e começou a sair, e ela teve uma noite tranquila, e ela hoje tem 8 anos, nunca teve nada. Agora eu pergunto a vocês, se naquele momento ali eu tivesse ficado calada, tivesse recebido, e Deus não tivesse usado até minha mãe ali naquele momento, e eu tivesse, tá certo, amém, e voltasse para casa, aquela palavra realmente teria vindo e estaria pairando sobre a vida da minha filha. Então a gente tem que ser forte o suficiente, entender o suficiente e dizer o seguinte, se veio do diabo, se é maldição, eu não vou receber. Pode ser como essa médica que não falou com língua estranha, que foi só uma maldição, pode ser através de uma língua estranha, pode ser como em forma de profecia, pode ser como for. Veio do diabo, percebeu que é Satanás que está falando, percebeu uma língua bifurcada na boca da pessoa, não receba. Não receba porque é demônio disfarçado de anjo. Amém, exatamente. A gente tem que discernir, né, o que é Deus falando, o que é o homem falando e o que é o diabo falando. Porque tem essas vozes aí, né? E para fechar aqui, respondendo a irmã Michele, como é que pode, pastor? A irmã falou algo que era de Deus, depois falou algo que não era de Deus. E aí? Né? E aí são várias dúvidas, né? Várias interrogações. E aí, é de Deus, não é ela? Presta atenção, que eu vou responder aqui. Até pegando esse gancho aqui que a Irmandade falou. Existem palavras que são maldições. Existem pessoas que lançam maldições, como foi esse caso. Por exemplo, digamos que a gente não tivesse esse discernimento e aceitasse. Ia acontecer tudo o que esse profeta, entre aspas, falou, ia acontecer, e a gente ia ter ele como profeta, ia pedir ajuda a ele, e no final ia terminar dando dinheiro para ele. Agradecido. Então tem muita gente que faz isso. Eu já investiguei alguns casos de pessoas que lançam maldições como profecia. A pessoa que está recebendo não tem discernimento. Aí começa a acontecer do jeito que aquela pessoa falou. Ela corre para o profeta e o profeta vai resolver, entre aspas, e a pessoa começa a dar dinheiro, abençoar aquela pessoa. E ela vive disso, entendeu? De lançar maldição, acontecer e ela ajudar aquelas pessoas e as pessoas terem aquele maior carinho, defender elas debaixo de pau e pedra e elas abençoarem essas pessoas, entendeu? Existe esse caso aí, que isso aí é um bruxo dentro da igreja, disfarçado de crente. Existe o caso de pessoas carnais que só querem aparecer e elas falam tentando adivinhar pela aparência, erra a maioria das coisas que fala e fala um monte de coisa sem sentido. E existe o caso também de pessoas que estão sendo usadas por demônios.
Então, como os espíritos sabem da vida da gente, porque eles estão vendo o que a gente faz, por onde a gente anda, os espíritos vêm e aí eles se comunicam e aquela pessoa profetiza um monte de coisa que está acontecendo. Qual é o objetivo? Conquistar a confiança daquelas pessoas como se aquela pessoa fosse profeta, para ela assumir algum tipo de posto dentro da igreja e conduzir a igreja. Então tem igreja hoje conduzida por demônios. E isso é tão bíblico que Paulo vai dizer lá em Timóteo que no final dos tempos muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Ou seja, são igrejas que estão controladas por demônios. Então existe isso aí e precisa ter o discernimento, sabe, dessa situação. E eu tenho o discernimento das três. Eu sei quando é o diabo, eu sei quando é uma pessoa tentando adivinhar e eu sei quando é uma pessoa falando por um espírito. Não, na verdade, eu sei quando é maldição, quando uma pessoa está se utilizando de maldição, que ela quer crescer financeiramente com aquilo. Eu sei quando é uma pessoa que gosta de aparecer no meio do culto. E sei quando é uma pessoa que está sendo usada pelo diabo para adquirir a confiança naquele lugar e ser colocada num posto para conduzir a igreja, entendeu? Então existem esses casos aí. E só para você ter noção aqui, irmão Michele e ouvintes, essa questão de alguém profetizar algo que foi de Deus e depois ela se empolgou, isso não existe, gente. A gente, quando está sendo guiado pelo Espírito, a gente é guiado do início da profecia até o fim dela. Entendeu? A gente tem o controle. Entendeu? A gente é guiado. Não é uma coisa desgovernada, como a gente vê um trem sem freio e a pessoa acertou 10% e errou 90%. E outra coisa, a profecia não visa acertar. Só para fechar aqui. A profecia não visa acertar. Olha, você hoje acordou e comeu frutas no café da manhã. E você almoçou dizendo aleluia. E você tomou banho com sabonete azul. A profecia não é isso, gente. É outra coisa que está acontecendo aqui na igreja. Esse tema é tão grande que daria para ficar o programa inteiro falando sobre isso. A profecia não é isso. O povo acha que isso é profecia. Não, pastor, mas ele adivinhou minha vida inteira. Isso não é profecia, gente. Isso é adivinhação. Vocês nunca leram lá em Atos, quando Paulo expulsa o espírito de uma jovem adivinha? Quando Paulo expulsa o demônio dela, ela não adivinha mais nada. Tem pessoas com demônio na igreja. A profecia não é adivinhação. A profecia é comunicação de uma mensagem. É outro ponto que vocês vão discernir o que é um falso profeta. Quando uma pessoa começar a adivinhar, falar um monte de coisa, aquilo não é profecia, aquilo é adivinhação. A profecia comunica uma mensagem de Deus. O profeta, ele vem comunicar uma mensagem de Deus, entendeu? Ele é um porta-voz do que Deus quer falar e não um adivinhador. Elias chegou para Acabe e disse assim: olha, Acabe, hoje pela manhã você vestiu a capa real. Olha, Acabe, hoje pela tarde você passou o creme esfoliante na pele e fez botox. E pintou as unhas na esmaltaria de Jerusalém. Ele não fez isso. Ele chegou lá e disse: olha, Acabe, no mesmo local que o sangue de Nabote foi derramado, o teu vai ser derramado lá. O teu sangue vai ser derramado lá e os cães vão lamber teu sangue. E a tua mulher, ela vai ser devorada pelos cães dentro dos palácios, dentro do palácio de Jezreel. E teus filhos vão ser mortos, não vai ficar um homem vivo na tua casa, nem escravo, nem livre. Ou seja, ele não ficou tentando adivinhar, ele comunicou uma mensagem futura. A profecia comunica uma mensagem futura e não fala de uma coisa passada. E é esse discernimento que o povo não tem. Chega uma pessoa, se levanta adivinhando o passado, que o diabo faz isso. E não comunica nada. E o povo, é profeta. Não é profeta, é demônio aquilo ali, adivinhação. Entendeu? Então Acabe não ficou... os profetas da Bíblia não faziam isso. Eliseu não chegou para o rei de Samaria e disse: olha, há uma semana atrás eu estava tomando banho no Rio Jordão. Entendeu? E você ficou se bronzeando na beira do rio. Não, ele não falou isso, não. Ele pegou e falou para ele a profecia. Ele disse: olha, o rei da Síria, ele está vindo pelo caminho tal. Vai por ali, vai por aqui. Entregou a mensagem futura. Então as pessoas, como eu falei lá no comecinho do programa, as pessoas não têm discernimento do que é profecia. Entendeu? O povo está inventando algo na igreja, entendeu? É tipo, por exemplo, Boca de Jacaré. Quantas pessoas ela influencia naquele Instagram para acreditar que aquilo é profecia? E é o povo crendo naquilo, entendeu? Então, queridos, eu digo para vocês que vão ler a Bíblia, entendeu? Vão ler a Bíblia, estudem a Bíblia. O que eu falei aqui esclarece muita coisa, mas você só vai ter conhecimento profundo se você for ler a Bíblia. Se você for ler a Bíblia, você vai adquirir conhecimento profundo. Senão, você vai ficar perdido. Essa é a grande realidade, tá bom? Pessoal, eu podia falar mais coisas aqui, a gente podia até fazer um programa só para falar sobre isso. Ainda seria pouco, mas eu espero ter esclarecido a irmã Michele, tá? Aos ouvintes que estão em casa.
E em outro momento, a gente tem mais perguntas assim, a gente torna a falar sobre esse assunto, tá bom? Queridos, a gente vai fazer um intervalo aqui rapidinho, tá? Aquele intervalo que você já conhece, tomar uma água aqui. E daqui a pouco a gente volta com uma palavra. Eu tenho uma palavra aqui interessante para trazer, que Deus me entregou aqui, que é sobre o culto misto de Samaria. Essa palavra vai ser muito forte, eu já preguei ela outras vezes, mas toda vez que eu prego é tudo diferente que eu prego. Eu não tenho nada anotado, é tudo na hora ali que Deus entrega. Eu não tenho esboço, eu não tenho nada dessa coisinha assim, mecânica. Eu vou falar aqui o que Deus quiser falar, tá certo? E essa palavra vai abrir os olhos de muitas pessoas acerca de congregação, acerca do tempo do fim que a gente tá vivendo, tá bom? Então, fica aí com esse louvor, que daqui a pouquinho a gente, com a permissão de Deus, volta com essa palavra. Certo? Falar em nome de Deus e afirmar para alguém que foi Deus quem falou. Mentir em nome de Deus e dizer que foi Deus quando Deus não mandou. Só pra dizer que é profeta de Deus e receber elogio de alguém. Mente em nome de Deus e em nome de Deus diz o que não convém. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Tem muita gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor. Muitas vidas destruídas ouvindo as mentiras que alguém inventou. Dizendo aflito que ele quer ouvir e ainda diz que foi Deus. Se Deus falou vai cumprir, mas se Deus não falou, quem falou vai ouvir. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Que presença Vem do Santo.
Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, amados. Estamos de volta aqui. 2 Reis, capítulo 17. E a partir do verso 29, a palavra do Senhor diz assim: Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses, nas cidades em que habitava. E os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os serfavitas, eles fizeram... E os serfavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deus de Sefarvaim. Mas temiam também o Senhor dentre os do povo... A luz aqui está horrível. Dentre os do povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Amém? Queridos, nosso tempo é curto aqui e eu vou tentar ser o mais objetivo aqui na profecia. Essa aqui é a verdadeira profecia, que é a palavra. E eu vou tentar ser mais objetivo aqui para que você possa aprender com mais uma instrução da parte de Deus aqui. Esse período aqui do povo de Samaria já era um período que o povo de Deus desse reino tinha sido levado cativo, e o rei da Síria ele fez uma mistura cultural, introduzindo ali pessoas de várias nações dentro do mesmo lugar para morar. E os costumes daquele povo misturado gerou isso aqui, que vocês leram aqui comigo. Cada povo trouxe um deus diferente para ser adorado no mesmo lugar que eles moravam. Só que já tinha gente ali que também conhecia o Senhor. Então misturou todos esses deuses junto com o Senhor. Só para resumir aqui, eu podia falar mais desse contexto aqui do cativeiro, mas eu vou falar só da parte dessa mistura de populações diferentes no mesmo local, que gerou ali um culto misturado. Tinha vários deuses ali. E também aquelas mesmas pessoas que serviam aos deuses, elas serviam ao Senhor. Elas também serviam ao Senhor. Temiam o Senhor. Diz que elas temiam o Senhor. Então elas tinham uma espécie de um respeito, de uma reverência pelo Senhor, mas também reverenciavam as entidades. E ali se criou um culto misto. Por isso que no futuro, judeus e samaritanos não vão mais se cruzar. Lembrando que judeus e samaritanos vem da divisão quando Salomão promove sua feitiçaria e Deus promete, e Deus profetiza, Deus fala pela boca do profeta que vai partir o reino no meio, e só não vai partir tudo porque Deus tinha aliança com Davi. Então fica esses dois reinos aí, reino do norte e do sul, e aqui esse reino, que é a capital é Samaria, foi tomada pelo rei de Assíria de tanto pecado, Deus entrega a eles. E aqui agora, nessa situação específica, eles agora estão misturados com várias nações assim, várias pessoas de vários idiomas, de várias culturas, e está todo mundo misturado, morando no mesmo país, cultuando a vários deuses. E tinha até uma turma aqui, que era o pessoal de Sefarvaim, que eram os Sefavitas. Eles estavam queimando os filhos a Adrameleque e Anameleque. Criaram duas entidades e o pessoal pegava os bebês e jogava dentro do fogo para queimar os filhos. Botava o filho dentro de um metal incandescente com brasa, e a criança ela assava ali, ela fritava ali dentro. E aquele era o culto deles. E diz também que essas pessoas temiam o Senhor. E por que eu trago essa palavra hoje? O que é que ela tem a ver com o nosso tempo? Preste bem atenção. A idolatria, ela nasce, ela surge da necessidade que as pessoas têm de serem atendidas em algo. Como por exemplo, deixa eu te explicar. A pessoa está à procura de um relacionamento e ela tem dificuldade na área amorosa. O que é que eu vi muito na minha época de criança o pessoal fazer, principalmente na época do São João? Pegar um santo e colocar de cabeça para baixo dentro de uma água, que dizia que esse santo, não sei se era Antônio, não sei qual era,
que ele era o do casamento. E tinha um para cada coisa. Então, a idolatria, ela nasce de uma necessidade humana, que a pessoa quer acessar o mundo espiritual, e como nós somos seres espirituais, e não tem como dissociar isso da natureza humana, por mais que a ciência tente, somos seres espirituais, e o povo sempre vai pender para esse lado espiritual, para buscar no lado espiritual um apoio que ele não tem. E aí ele vai buscar esse apoio, essa força espiritual, para que seja atendido aquilo. Então a idolatria, ela nasce disso. A pessoa tem uma necessidade e ela cria na mente dela, formula um Deus que vai atender aquilo. Então por isso que na minha época, como eu falei, no São João, aqui no Nordeste é muito comum isso, o pessoal ia e falava do santo casamenteiro, o Santo Antônio mesmo, estava dentro da água ele, fazia o pedido. E tinha outros tantos, tem um que é quando você perde uma coisa, você fala o nome dele. E as pessoas criaram essas divindades, entre aspas, para que ela seja atendida numa área, assim como as pessoas da feitiçaria também têm suas divindades para atender alguma área dela, mas só existe um Deus. Só existe um Deus, só tem um Deus. Certo? E essas divindades, quem está por trás delas são os demônios, sendo adorados, reverenciados, recebendo energia da adoração daquelas pessoas e atendendo alguns pedidos que aquelas pessoas fazem. Então aqui não foi diferente. Todos esses deuses aqui que a gente leu, eles são invenção da mente humana, das necessidades do homem. E ali por trás daquelas imagens que eles criaram, ficam os demônios recebendo sacrifício, oferendas e adoração. Entendeu? Então, eu trago isso hoje porque a igreja está vivendo um contexto não muito diferente desse. Você vai observar que o crente, o evangélico, ele fala que adora Jesus. Mas se você observar e pegar uma lista de 100 igrejas, você vai perceber que o Jesus de uma igreja está diferente da outra. Todos têm o nome de Jesus, mas eles são diferentes. É como se fosse esses celulares aí que tem uma marca que você nem conhece o modelo qual é a marca tal, só que é tudo parecido, eles são parecidos, às vezes a cor nem muda, aí você tem dois celulares idênticos na aparência e tal, até a marca, mas as funções são diferentes, a memória é diferente. Então a igreja hoje está vivendo uma coisa esquisita, que ela está falando que existe, que é Jesus, que estão naquele culto adorando a Jesus, mas tem um culto que parece com feitiçaria, atabaque, o povo rodando igual as pessoas da feitiçaria. Tem um culto que parece uma polga de rock, a igreja preta, todo mundo na polga lá, parece que está todo mundo drogado naquele lugar. Tem um culto que parece uma reunião empresarial, todo mundo bem vestido, falando de negócios, de empresa. Tem um culto que parece um ritual diabólico, você está fazendo pacto de sangue com rituais estranhos, com a prática de energizar objeto, energizar carvão, energizar sal, energizar pedra, energizar vassoura, óleo, flor, águas, sabe? Eu já vi as águas mais poderosas do mundo e tal. Existe esse culto, tudo é com o nome de Jesus, todos esses. Existe culto de regressão, de você fazer hipnose, prática de hipnose. Existe culto com vários tipos de práticas, com muitas práticas que o pessoal está fazendo, que são práticas adotadas por feitiçaria, bruxaria, práticas da psicanálise. As pessoas têm trazido ciências humanas para o púlpito da igreja, como se fosse uma ordenança de Deus, que Deus está operando ali. Então, existem vários modelos diferentes de cultos, entre aspas, ao Senhor, temendo ao Senhor Jesus, só que são todos diferentes as práticas. E quando você lê a Bíblia, aí você observa que é mais diferente ainda do que está escrito. Mas por que está acontecendo isso? A resposta está aqui nesse contexto de Samaria. As pessoas estão criando um Jesus que ele não está na Bíblia, mas que atende ao que ela quer dentro dela. Elas não estão servindo ao Jesus da Bíblia, que é aquele que diz assim, ó: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você negue sua vida, sua história, não quero saber quem você é, esteja abaixo de mim, eu sou Senhor. Certo? Mas essas pessoas têm criado igrejas, e as pessoas têm aberto igreja com muita facilidade e juntado pessoas, têm criado de acordo com o que elas têm no coração, com a necessidade delas. E isso vai atender a muita gente. Quem é relacionamento
vai para a igreja que fala de relacionamento e que tem mais paquera. Quem quer dinheiro, vai para de dinheiro. Quem curte um lado místico, uma coisa de adivinhação, como foi falado aqui até no quadro Socorro Vem do Alto, vai para essa aí. Quem curte uma coisa mais estilo feitiçaria, passar a noite girando, rodando, atabaque, vai para aquela. Quem curte uma coisa mais rock, mais punk, mais, entendeu? Mais descolada, mais jovem, vai para aquela lá, tudo preto, luz, entendeu? Aquela loucura lá, aquele transe. E aí, tem vários modelos. Eu poderia passar a noite inteira aqui falando, não terminaria os modelos que tem hoje. E todas estão fazendo isso em nome de Jesus. Mas quando você corre para a Bíblia, que você observa a igreja bíblica, apostólica, a igreja que o Espírito Santo ele fundamenta e ele acende e dá o crescimento a ela, você observa que não tem nada a ver com a maioria não, com todas essas que eu falei. Então o que é isso? O que está acontecendo hoje? É um culto misto. As pessoas falam algumas verdades, como a irmã Michele questionou no quadro Socorro Vem do Alto, falam algumas verdades. Mas observe a essência do resto das coisas que elas vão fazerem. Então tá aqui igual a Samaria. O povo queimava o filho para Adrameleque e Anameleque, mas também temia o Senhor. O povo servia a Nibais, mas também servia o Senhor. A Tartaque, Marduk, ou seja, todos aqueles deuses ali daquela área, o pessoal servia a eles, tinha as práticas deles, mas também servia o Senhor. Então o povo ali em Samaria estava confuso. E é o que a gente vive hoje. Por que eu trago essa palavra? Uma senhora chegou para mim e ela falou assim, ela falou que não ia congregar mais igreja nenhuma, porque ela nem sabe mais no que crê. Ela nem sabe mais no que crê e ela não sabe nem se Deus existe. Então é tanta salada que o povo está chegando a ficar incrédulo. Porque uma igreja diz que está servindo a Deus e é de Deus e está com uma prática. E a outra também diz que está servindo a Deus, a Jesus, e tem uma prática totalmente diferente que se contradiz com aquela outra prática. Então a pessoa que está nesse meio, ela vai ficar assim. Por isso que eu falo para os irmãos da nossa igreja, não fique no Instagram, não fique no YouTube ouvindo isso, coma só o que está saindo daqui do altar. Se alimente com o que está saindo daqui da igreja. Não vá. Se for ouvir algo na internet, vá ouvir o programa de rádio. Para você não se confundir. Porque a gente está vivendo um tempo que o povo está confuso dentro das igrejas. A gente está vivendo um período que as pessoas estão totalmente confusas, sem direção, perdidas, não sabem para onde vão. As pessoas estão de uma maneira assim que elas não sabem no que crer. Se você pegar um crente evangélico hoje, ele pode estar 5, 10 anos na igreja, você vai conversar com ele, ele não sabe justificar a fé dele. Como Pedro disse que a gente tem que estar pronto a dar resposta a quem questionar a nossa fé. Elas não sabem. Elas não sabem o que é batismo com o Espírito Santo. Elas não sabem o que é profecia, como foi falado aqui. Elas não sabem o que é batismo nas águas. Elas não sabem quais são os dons espirituais, os dons ministeriais. Elas não conhecem o Espírito Santo. Elas não sabem quando uma coisa é de Deus e quando não é. Elas não sabem quando uma coisa é diabólica e quando não é. Então as pessoas estão totalmente confusas. O culto misto dos samaritanos, ele perdurou por muito tempo. E a palavra diz que, posteriormente, os judeus não tinham mais nenhum tipo de contato. O próprio povo de Israel, eles se tornaram inimigos. Por quê? Porque os samaritanos não eram mais puros. Porque eles passaram a adorar outros deuses. E aí eles têm práticas estranhas. Então só no tempo de Jesus, quando Jesus vai lá naquela mulher samaritana, é que chega a mensagem do verdadeiro Deus ali. Então, o que eu tenho para trazer para vocês hoje aqui é mais uma instrução. Isso aqui não é uma pregação. É uma instrução. Observe, estude, pesquise, examine o local que você congrega, as práticas. E até para os líderes e pastores, pare de pegar coisas dessas outras igrejas e colocar na sua igreja. Pare de inventar essas coisas. E tanto homem de Deus que eu conhecia, maduro, que está aderindo a essas baboseiras dessas igrejas, de pintar a parede de preto, de botar jogo de luz, de inventar um monte de prática, de atividade, retirada dessas igrejas que não foi retirada da Bíblia. Por quê? Está aderindo à cultura. Foi o que o povo aqui de Samaria fez. A cultura chegou no local, culturas diferentes, e eles abraçaram a cultura. O evangelho é uma contracultura. Entendeu? O evangelho, por si só, ele é uma contracultura onde ele chegar, porque ele vai contra a natureza humana. Então, nisso, ele já é uma contracultura. Nisso, o evangelho já é contracultura, porque ele bate de frente com a natureza carnal humana. Então, ele não pode agradar a carne. Mas esses locais e esse Jesus que o pessoal tem criado, esses Jesuses, não sei nem se o plural é esse, porque Jesus já tem esse no final, eu penso no plural complicado. Então, esses deuses aí que o pessoal está criando, esses cultos em nome de Jesus, eles não são em nome de Jesus.
esse Jesus está nascendo da necessidade que as pessoas têm. Por exemplo, eu vejo essas pregadoras de internet, essas pastoras, que o pessoal manda para mim, e os pastores, e essas pessoas pregam Deus que você nunca vai ouvir na mensagem deles falar sobre pecado, salvação, inferno, demônio, arrependimento. Não existe isso. Só existe coisas assim, para você, cuidado com quem te inveja, a inveja é isso, cuidado porque isso, cuidado aquilo, cuidado com a sua amiga, tal. E é sempre pregações que levam as pessoas a isso, e sempre visa a questão de você vencer, questão financeira e tal. É tanto que você vai entrar na rede social dessas pessoas e a única coisa que tem ali é ostentação. A riqueza, a ostentação, aquelas pessoas ostentando. Então, todo mundo dentro da igreja, a maioria das pessoas, não são todos, lógico, estão aderindo a essa ideia de que Jesus veio para te trazer, para sempre te fazer sorrir e você ser rico. Só que pelo contrário, Jesus disse assim: por causa do meu nome vocês serão odiados. Essas pessoas não são odiadas, essas pessoas são o quê? Jesus disse que a gente vai perder a vida aqui na terra para poder achar a vida eterna. Ou seja, que a gente vai ser atribulado. E as pessoas têm encarado, essas pessoas têm encarado servir a Deus como se fosse isso, você ser beneficiado dentro de uma geração por esse Jesus. Só que Jesus, ele não promete isso. A essência da pregação do evangelho é a salvação. E Deus não está prometendo isso. Então as pessoas estão confusas, assim como na época de Samaria. Porque existe um culto misturado, existe um culto misto, entendeu? Existe um culto que está falando... Agora está mais difícil do que na época de Samaria. Porque na época de Samaria, os deuses tinham nome, entendeu? Só que nessa época, todos eles estão dizendo que é Jesus, entendeu? Então está muito difícil hoje você discernir se não for pela palavra. Porque quantas pessoas chegam para mim, as pessoas estão totalmente confusas. Está com a mente turbada, confusa, porque ela não consegue entender mais nada. Porque em cada igreja que ela vai visitar, ela ouve uma coisa diferente. Por isso que eu falo, gente, vocês têm que congregar numa igreja só e igreja séria. E cada vez mais que o tempo passa, mais igrejas sérias vão desaparecendo. Porque a Bíblia fala que vai ter apostasia antes da volta do Senhor. Então, se cada local desse, por exemplo, o local lá de Boca de Jacaré, fosse assim, por exemplo, é o culto à Pombagira, entendeu? Ela serve a Pombagira. Aí todo mundo diz, mas ali tá bem claro o que é. Se fosse na igreja do outro, é o culto à riqueza, o culto a Mamon, o pessoal saberia. O outro não, é o culto a Beuzebu, o pessoal saberia, mas todos estão tendo práticas que não vêm da igreja apostólica bíblica e eles estão dizendo que é em nome de Jesus. Hoje tudo está sendo feito em nome de Jesus. Só para ilustrar para vocês aqui, eu vi uma coisa tão absurda que eu tive vontade de pegar o meu celular e jogar no chão e quebrar ele. Uma mulher que ela se diz pastora, sei lá o que ela é. É tanta mulher hoje querendo ensinar. E ela ensina sobre a área íntima. Ela ensina sobre a área... Gente, por favor. Ela ensina sobre a área íntima na internet. E ela é a grande pastora. Gente, o pessoal estava pegando os elementos da ceia, da Santa Ceia, e fazendo perguntas pejorativas e ela respondendo rindo. E o pessoal participando das lives. Uma pessoa disse assim: a minha mulher pode beber do cálice até jorrar, isso é pecado? Gente, algumas pessoas em casa entenderam, outras não. É uma blasfêmia. Eu fiquei tão revoltado, que eu disse, meu Deus do céu, até quando o Senhor vai tolerar isso? Até quando o Senhor vai suportar esse escárnio com a Santa Ceia, com o corpo e o sangue do Filho? E ela falando lá, e todo mundo, o ímpio, como a irmã Dali disse aqui, tem ímpio que tem mais temor. E ela falando isso, rindo, e as pessoas lá, uma pessoa só comentou, blasfêmia, e começou a rebater na Bíblia. Todo mundo se juntou e detonou essa pessoa. Ou seja, olha o que a gente está vivendo. E essa mulher agora ainda está vendendo cursos na internet. E é tudo em nome da Bíblia. Aí eu estava vendo outra que me mandaram. Ela ensinando como você, mesmo negativado, conseguir crédito e mudar sua vida financeira. Porque a Bíblia tem as chaves. E ela vendendo um curso bíblico de como você, negativado, conseguir se reerguer e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, cadê o evangelho pregado, o bíblico, sobre salvação, ir para o céu, morar na glória, sobre o inferno, a condenação? Não tem mais, gente. Então tá tudo misturado.
E o pessoal não tem onde congregar. Sabe? E o que mais me entristece é que tem pessoas que estão se acomodando congregar nesses locais por preguiça de garimpar o ouro. Jesus disse que a gente deve... tem ilustrações na Bíblia, figuras são utilizadas em parábolas na Bíblia. Jesus comparando o reino com um tesouro que você tem que garimpar, achar, vender tudo que tem para buscar, sabe? Aquele tesouro. E as pessoas hoje, elas têm preguiça de garimpar na palavra e de procurar um lugar para congregar. Entendeu? E tá muito difícil, gente. Tá muito difícil. Eu tenho conversado com muita gente que parou de congregar. É muita gente que não quer mais congregar. Não quer. Não vou mais. Vou fazer o que ali? Eu vou para essa, é assim. Eu vou para aquela, é assim. E quando eu leio a Bíblia, não tem nada a ver com nem essa, nem aquela outra, nem A, B, C, D até a Z. Então, queridos, é um tempo muito difícil que a gente está vivendo. Jesus anunciou que esse tempo ia vir. É o tempo do fim. E o que você precisa hoje é orar a Deus, ter o discernimento. E se você está num local desse, de culto misto, sai daí. Fuja. Porque a Bíblia é muito clara em Apocalipse 18, quando Deus diz: povo meu, sai do meio dessa Babilônia, para que vocês não sejam cúmplices nos pecados dela e nem nos flagelos. Ou seja, quem está junto no erro, também vai pagar junto na hora do juízo. Entendeu? Então esse alerta aqui que eu trago, isso aqui não é nem uma pregação, é só um alerta para vocês. Cuidado. É igreja direto. Eu passei numa rua, tinha 3 igrejas vizinhas. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo não tá brigando para ganhar alma por campo missionário. Eu jamais ia alugar um prédio se tivesse uma igreja vizinha. Eu não ia. Peraí, eu tô vizinho à igreja, eu não faria isso. Entendeu? Por quê? Qual é o meu objetivo? É chegar num local que não tem igreja, que o pessoal tá precisando. Se bem que é raro ter um lugar assim. Mas estabelecer ali e pregar a palavra. Agora, vizinho. Então, muitos locais só tem visado ganhar dinheiro. E a forma mais fácil de você ganhar dinheiro com a fé é você falar o que o povo quer ouvir. Entendeu? É você ficar falando o dia inteiro o que o povo quer ouvir e dizendo que é Deus que está mandando dizer. E o que a gente está vivendo nesse tempo é isso. Então vocês precisam cair de joelho em oração e examinar também as escrituras para que vocês fujam desse engano, para que vocês saiam disso, porque tem gente que é de Deus, gente que tinha o temor, é sincero em buscar Deus, mas a mistura é tão grande que as pessoas estão confusas. Há uma confusão muito grande, porque todo canto que você chegar vai dizer que está servindo a Jesus. Eles vão dizer, não, a gente está servindo a Jesus, é Jesus. Só que vocês vão ver práticas contraditórias de um local para o outro, e vocês vão ver ainda mais uma diferença muito grande do que eles fazem para o que está na Bíblia. O problema da nossa geração é que deixaram a Bíblia de lado para ouvir profecia de Instagram e tal. A rede social influenciou muito isso. O povo disse que a internet ia ajudar na evangelização. A internet atrapalhou. Porque antigamente só saía para evangelizar quem tinha um espírito, quem era chamado. Porque ninguém queria estar de porta em porta. Agora hoje, qualquer idiota pode pegar um celular, ligar e começar a falar qualquer baboseira em nome de Jesus, e amanhã ele tem 1 milhão de seguidores e está ganhando dinheiro. Entendeu? Antigamente só saía de porta em porta quem tinha um espírito. Só saía para evangelizar quem tinha um espírito. Só fazia missão quem tinha um espírito. Hoje só assumia igreja quem tinha experiência, quem tinha jornada. Hoje qualquer idiota pode pegar um celular, começar a falar em nome de Jesus qualquer besteira sem abrir a Bíblia. Um monte de idiota do outro lado vai começar a seguir também, vai dar dinheiro a ele, e em 1 mês ele está com a igreja lotada de gente. É por isso que a gente está assim. Isso está fazendo muito mal. Isso é um câncer. Esse câncer espiritual não vai ser extirpado agora. Deus vai deixar dar metástase. Ele vai crescer e vai se alastrar. E depois o juízo de Deus vai vir. Deus me mostrou coisas terríveis essa semana em sonho. Do que vai acontecer com alguns países no mundo. Com algumas nações. E o juízo de Deus, ele não dorme. Ele está pronto. E você que está me ouvindo, você precisa tomar uma posição. Porque eu sei que tem gente que está meio confuso, mas eu sei que tem gente que sabe o que é errado e fica no meio. Entendeu? Fica no meio por algum objetivo pessoal, por algum tipo de benefício que recebe. Mas o alerta de Deus hoje é para que você ponha a sua casa em ordem e saia do meio do culto misto dos samaritanos. Saia desse meio. Se conserve. Servindo, adorando só o Senhor.
andando na doutrina apostólica, vivendo a doutrina apostólica, estudando as Escrituras. Sai desse meio. Você sabe quantas vezes eu ligo meu computador para assistir uma pregação no YouTube? Nenhuma. Eu não ligo. Eu só assisto quando é algum vídeo de escândalo, quando é uma coisa que me interessa. Nem fofoquinha gospel eu não gosto. Mas quando é algum tipo de escândalo que eu vou aprender alguma coisa ali, embasar a minha fé e o que eu tenho pregado, eu vou lá e assisto. Entendeu? Só isso. E boto a Bíblia em áudio de Cid Moreira para dormir ouvindo ela. É isso que eu faço. Então sai desse meio. A internet é o bueiro dos falsos profetas. É a fossa de onde eles saem. Então procure a igreja séria, ore. Porque se você é de Deus, se você é da verdade, se você busca a verdade, você vai encontrar o local certo. Deus vai lhe guiar. Só está nesses locais quem gosta da mentira, quem pratica a mentira e quem vai ser enganado para ser condenado. Mas quem quer a verdade vai se encontrar com ela. Porque eu encerro dizendo o seguinte: Jesus disse: busque e achareis, bater, abrir-se-vos-á. Ou seja, quem busca encontra, quem bate se abre. Entendeu? É isso que Jesus fala. Então você vai ser conduzido ao Senhor. Tá certo? Então, o que eu tenho para trazer para vocês hoje é muito simples. É só esse alerta. Porque eu estou preocupado com a quantidade de pessoas que não sabem mais o que creem. Eu estou preocupado com a quantidade de pessoas que não congregam e acham isso normal. Gente, Hebreus 10, 25 diz: não deixe de congregar. Tem gente que fala assim comigo: pastor, eu estou congregando pela rádio. Eu acho uma bênção que você nos ouça, mas você precisa congregar. Você precisa congregar numa igreja séria. É ordenança apostólica. Não deixe de congregar, não pare de congregar, tá certo? Então esse é o alerta que eu deixo para vocês. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Quinta-feira que vem, se Deus permitir, a gente vai estar aqui de volta com mais uma programação abençoada, né? Eu tô muito cansado, tem sido muita luta esses dias. Tô muito cansado. Hoje eu vim para aqui com uma alergia muito forte aqui, entendeu? Ar-condicionado tem que estar sempre sendo higienizado, né? Quando não é higienizado a gente espirra, enfim. Então a gente tá aqui nessa batalha. Quinta-feira que vem a gente vai estar aqui, se Deus permitir. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5 há mais de 4 anos, a partir das 22 horas. Também exibido no site. Amanhã vai estar postado esse programa no RBT Plus. Você vai poder acompanhar todinho desde o começo. Você vai entrar no YouTube, escrever RBT Plus. Vai ter o canal lá, você se inscreve e tem a data de todos os programas lá, tá? E você pode acompanhar todos os programas. É muito ensino, é muita coisa que você vai aprender, tá bom? Então amanhã cedinho vai estar postado. Vocês vão estar... Amanhã não, hoje já, né? Porque já passou aqui, está quase passando meia-noite. Então vai estar postado aí. E vocês vão acompanhar. Se inscreva lá no canal, ative as notificações. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, estaremos aqui. Esse é o programa Última Chamada. Para você entrar em contato conosco, você anota o WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834. 839-9105-6834. Tá bom? Programa Última Chamada. Você pode falar com a gente, pedir oração. Você pode enviar sua pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto. E lembrando que esse programa aqui, ele é mantido com as ofertas dos ouvintes. Esse horário de rádio é pago. E a gente só está no ar há 4 anos porque Deus levantou pessoas para manter a programação no ar. Então, quando você envia uma oferta para a programação, você está ajudando a pagar o horário de rádio, tá bom? Então, lembrando que esse número 839-9105, ele é chave Pix. Você que usa tecnologia Pix, você pode fazer uma oferta. Você que não usa, pode falar no WhatsApp. Você que gosta de ir na lotérica, a gente dá o código para você fazer a sua oferta na lotérica. E você que vai no banco, a gente pode dar o número da conta. E você vai poder contribuir com essa programação. Se você está sendo abençoado, abençoe. Você que é ofertante, que ainda não ofertou, faça a sua oferta. Você que tem um desejo de ofertar, mas ainda não se decidiu, se decida. Ponha termo nisso e oferte. Você que manda diversos áudios e mensagens prometendo que vai ofertar mais de 3 anos, oferte. Não brinque com Deus. Você não está brincando comigo, você não está ofertando para mim, você está ofertando para Deus. Tá certo? Então o que você fala diante de Deus. E um homem ou uma mulher tem que ter palavra. Seja a nossa palavra se ensina ou não, que passar disso é de procedência maligna. Então oferte, abençoe a programação. Ajude a gente a continuar no ar. Eu quero agradecer a todos que ofertaram esse mês, né? E solicito também a vocês que estão sendo abençoados que ofertem. Qualquer valor que você mandar vai abençoar a programação, tá bom? 839-9105-6834 é o número de WhatsApp, é chave Pix, tá bom? Programa Última Chamada, você vai fazer parte da nossa lista de transmissão. E se Deus assim nos permitir, quinta-feira a gente vai estar aqui de volta abençoando a tua vida, tá bom?
Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer as ofertas para a ação social que vocês têm mandado, tá bom? E continue abençoando. Que Deus certamente estará abençoando vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quinta-feira que vem, se Jesus não voltar e eu estiver aqui na terra dos viventes, estarei aqui de volta com a missionária Dalit, tá bom? Pregando aqui a palavra do Senhor para vocês e sendo um instrumento para abençoar a vida de vocês, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até quinta, fui.